competente e motivado. KKKKK. Abraço pra você, Léo. Final de programa, muito obrigado para todos que nos acompanharam até aqui na sequência. Vem aí, grande jornada esportiva Bandeirantes, está registrado. Leandro Boles no comando, fique aqui, porque aqui é muito, mas muito melhor. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. De bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo. Bandeirantes. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Nesta sexta-feira, hoje dia 24 de abril de 2026, falamos ao vivo do estádio Moisés Lucarelli, onde daqui a pouquinho, 8 da noite, a bola rola pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Macaca, que na última rodada venceu fora de casa o Avaí, vai embalada em busca da segunda vitória consecutiva. Algo inédito neste ano. Encara o América Mineiro, que é o lanterna da competição. O Coelho tem apenas 2 pontos, ainda não venceu na Série B e quer, evidentemente e urgentemente, sair desta incômoda posição. A bola rola já já e você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes vai acompanhar todos os estádios do jogo. Estamos no FM em 85,7, pelos aplicativos da Rádio Bandeirantes Campinas, pelo Bandplay, Radios.net, TuneIn, uma infinidade de aplicativos para você ter o futebol na palma da sua mão e vibrar com toda a nossa equipe. Além, é claro, do nosso canal no YouTube, mais de 63 mil inscritos. Seja você também mais um inscrito no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Com detalhes, com imagens, não do jogo, mas da nossa equipe, com os bastidores. E não esqueça, na nossa live você deixa o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Também compartilhe o nosso link, enviando o link nos grupos de WhatsApp, da galera da Macaca, do torcedor pontebretano, de quem acompanha o futebol, quem gosta de futebol, quem é amante do rádio, enfim, você espalha pra geral e aí o engajamento será ainda maior. Ponte Preta e América Mineiro, já já a bola rola no Majestoso. A Ponte que fecha neste momento o seu processo de aquecimento final. Já já o time vem para campo. O torcedor aos poucos está chegando para acompanhar a partida. É uma sexta-feira de céu legal, bacana, uma noite gostosa, né? Temperatura agradabilíssima aqui em Campinas. O time do América, o Coelho, que é o visitante, também está no seu processo final de aquecimento. Já já a bola rola e aqui na Bandeirantes a melhor transmissão do jogo
para a nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores como a Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Você encontra a Seara no Iga Atacado, de Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Em nome de Sicredi, que cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. De Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Conheça toda a linha de produtos acessando aromadeservas.com.br. E Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. E futebol é comigo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos juntos para mais uma jornada esportiva. E a partir de agora, esparramando som forte, pesado, de muita credibilidade. As vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva da Bandeirantes. É o timaço de Carlos Batista, mais uma vez em campo para levar a emoção do futebol para você. As últimas da Macaca, antes da bola rolar, em busca da segunda vitória consecutiva e quem sabe, para sair da zona do rebaixamento. A Macaca, nesse momento, ocupa a 18ª colocação com 4 pontos. Alô, Pedro Piscinato, um grande e forte abraço para você. Boa noite, Pepe. Fala, Leandro Boles, boa noite para você, um grande abraço, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. É isso, a Ponte Preta tem a oportunidade de conquistar a segunda vitória consecutiva neste Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Rodrigo Santana repete a escalação do segundo tempo da partida contra o Avaí. A Ponte Preta desempenhou um bom futebol e por isso o técnico Rodrigo Santana manda a campo nesta noite a mesma equipe que voltou do intervalo naquela oportunidade. E é claro, como eu disse, a Macaca busca a segunda vitória nesta Série B, Leandro Boles. E como chega o Coelho comandado pelo Roger, aquele mesmo centroavante que vestiu a camisa da Macaca. Como chega o América Mineiro, lanterna da Série B para este jogo, PP? O América chega de um empate diante do Sport fora de casa, 2-2, lá na Ilha do Retiro, e hoje a gente torce para que não, mas busca a primeira vitória nesta Série B, como você bem disse, sob comando de Roger Silva. Boles. Aí, portanto, os destaques de Ponte Preta e América. A bola rola já pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E aqui na Bandeirantes, a dupla de comentaristas está em campo também. Ele que já esteve lá dentro e conhece o resgate, é o olhar técnico da Bandeirantes. Alô, Gleger Zorzinho, a sua expectativa para o jogo? Um grande e forte abraço. Boa noite, Gleger. Boa noite, Leandro Boles. Primeiramente, dizer que topete aí tá bonito, hein? Sensacional, tá bem, hein, Boles? Tá sensacional, hein? Sensacional. Parabéns. Boles, é um jogo importante pro time da Ponte, né? Claro, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe dos problemas, né? Jogadores saindo da concentração, enfim. Vários problemas extra-campo. Mas a gente tem que realmente enaltecer esses atletas que vêm de uma vitória importantíssima jogando lá contra o Avaí. O Avaí, um dos primeiros colocados na tabela. A Ponte foi lá na ressacada, saiu perdendo e conseguiu uma virada e jogando bem, na verdade, né? Então, o técnico Rodrigo Santana mantém o time da segunda etapa. Eu acho que ele acerta a entrada do Luiz Felipe, jogando provavelmente aberto pelo lado esquerdo, o Tavares lado direito, o Potker centralizado. E o Brian Borges fazendo ali a articulação do time, jogando por dentro, à frente dos dois volantes. Eu acho muito interessante. O Brian Borges, que é bom jogador, tem um bom arremate de fora da área, né? E ele tem ido muito bem quando faz essa função ali jogando por dentro. Eu acho que ele acerta. Primeira linha é isso mesmo, tá tudo certo. A Ponte bem escalada e, claro, com a expectativa de uma apresentação, se não igual, porém melhor do que lá em Santa Catarina, para que ela possa conquistar a segunda vitória consecutiva, que esse ano, como você mesmo disse, ainda não aconteceu. Será importantíssimo essa vitória da Macaca hoje, tem tudo para vencer, enfrenta o América, que tá cheio de problema também, tá trocando de treinador, tá aí o Roger, que o torcedor Ponte Pretano conhece bem, é um time perigoso, porém, se a Ponte fizer 1-0, joga toda a responsabilidade, toda a pressão pro lado do time mineiro. Então,
expectativa de bom resultado, viu, Boles? Valdomir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, a voz da opinião, é o fera da Bandeirantes, devidamente alimentado, comeu um cuscuz grande, que é o cuscuzão, um cuscuz médio e um cuscuzinho, que é o pequenininho. E agora vem pro seu destaque dentro do futebol da Bandeirantes. Alô, alô, Tigrão! Um grande e forte abraço pra você. Boa noite, Tiger! Eu fui lá na Rua do Porto, em Piracicaba, outro dia. Um abraço, viu, Boles? Boa noite, um abraço a você. Comer um peixe lá no tambor assado, e o pacu, né? E o cara lá que foi anotar o pedido falou se eu queria pacu grande ou pacu pequeno. Eu falei, não te dei certas liberdades. E levantei e fui embora. Não sou louco, pô. Bom, você viu o tamanho da tigrada que o Gleger deu ou não? Sensacional. O jogo tá começando. Tá começando o jogo, ele come... Nossa! Isso aí é abstinência, Tigrão. É abstinência porque ao longo da semana não fala, né? Não fala nada, aí ele vem quer falar tudo num dia só. Não é, cara, que eu tenho que aproveitar, né? Porque a hora... Você imagina o Tigrão. Falei, pô, o Tigrão agora, que horas são? 15 para as 8? O jogo é às 20 horas, né? Anota aí, Boles. Vai. 20 e 15 o Tigrão acaba a abertura da jornada. A manchete do Gleger foi do tamanho de um tempo de jogo. Pra mim, tá bem escalada a ponte. E a minha expectativa é de vitória. Ô, Juvenil, manchete é assim que se dá. Não ficar aí comentando todo esse tempo aí que você quer, ó. Valdemir Gomes, do Da Palavra Fácil, ao lado de Gleger Zurzin. São os comentaristas do futebol da Bandeirantes para Ponte Preta e América Mineiro. Já 8 da noite a bola rola. É hoje, sexta-feira, prosseguimento na sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E agora, o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes Campinas. Alô, alô, Edu Pinheiro, um grande e forte abraço para você, boa noite, Edu. Grande abraço, fera, grande Boles, uma alegria, um prazer ser o seu plantão, abraço a todos da equipe, em especial um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, a Série B começou quente, um joguinho aqui na quarta-feira para abrir aqui a sexta rodada, Cuiabá 1, Botafogo e Ribeirão também 1. Hoje só tem o jogo da Ponte, amanhã tá cheia a agenda, hein? Tem 20 e 30 Sport Novo Horizontino, 21 horas Juventude Londrina. E domingo tem São Bernardo e Goiás, Operário e Fortaleza, Ceará e Vila Nova, Atlético Goianiense e Avaí, Criciúma e CRB. E na segunda-feira lá em Minas, Atlético e o Náutico. Quem comanda a Série B é o Vila Nova do Guto Ferreira com 11. Em segundo, Fortaleza com 10. Em terceiro, Ceará 9. Em quarto, Botafogo de Ribeirão 8. Em quinto, Novo Horizontino 8. Em sexto, Avaí com 8. A Ponte 18ª com 4. A vitória contra o Avaí de virada 2-1. A Ponte só subiu uma posição. Incrível, né? Só subiu uma posição. Macaca que depois pega o São Bernardo no dia 3 de maio, domingo da semana que vem. Então é o último jogo de abril da Macaca. Estamos firmes aqui. Equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber no comando, Elton Grimaldi na mesa, Lucas Pessoa no YouTube e no majestoso o incrível Gilberto Sufi no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão.
pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Bandeirantes, Estamos de volta no futebol da Bandeirantes. Está chegando a hora, já tem bola rolando. Ponte Preta e América Mineiro, sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Macaca em busca da segunda vitória seguida. O América ainda não venceu. E agora aqui na Bandeirantes, chegou a hora da ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. essa mata Ponte Preta. A Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Rodrigo Santana. A Macaca de Diogo Silva com a 12, Thales 22, Lucas Cunha com a 3, Márcio Silva 44 e Kevson 32. André Lima tem a 8, Murilo Cavalcante com a 20 e Brian Borges, capitão nesta noite, 31. Luiz Felipe tem a 11, Diego Tavares com a 7 e William Potker, número 9. Repeteco da Macaca de Diogo Silva, Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva e Kevson, André Lima, Murilo Cavalcante, Brian Borges, Luiz Felipe, Diego Tavares e William Potker. E no banco de reservas, à disposição do Rodrigo Santana, tem Vinícius, Lucas Justen, Rodrigo Souza, Rodri Saravia, Danilo Barcelos, Everton, Miguel, Jonathan Cafu, Palácios, Tarek, Rodriguinho e Brandão. Mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural. O América do técnico Roger Silva vai a campo também em um 4-3-3. Gustavo no gol tem a 1, Johnny lateral direito 42, dupla de zaga de Natan com a 3 e Rafa Barcelos capitão com a 4 e na lateral esquerda Dalbert 29, meio campo de Felipe Amaral com a 8, Persson 21, Iago Santos 33 e lá no ataque Segovinha 77, Mastriani 17 e Tauan com a 11. Repetindo a escalação do Coelho de Gustavo, Johnny, Natan, Rafa Barcelos e Dalbert, Felipe Amaral, Persson, Iago Santos, Segovinha, Mastriani e Tauan. No banco de reservas, à disposição de Roger Silva tem William, Samuel Alves, Paulinho, Emerson, Ale, Iago, Jonathan, Paulo Vitor, Everton Brito e William Bigode. Arbitragem do jogo. O responsável pelo apito nesta noite é o Lucas Casagrande, de apenas 25 anos, ele que é do Paraná, assim como os dois assistentes. O assistente número 1 é Andrei Luiz de Freitas e assistente número 2, Roberto Rivelino dos Santos Júnior. O VAR fica a cargo do carioca Alexandre Vargas Tavares de Jesus. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. E é um jogo difícil. A Ponte vive um momento delicado fora de campo, mas dentro de campo a gente tem que enaltecer o trabalho. Aquela partida contra o Náutico, aquela partida contra o Ceará, inclusive, que a Ponte vencia o jogo e aí toma um gol ali no final, né? Poderia ter um placar melhor, né? Aí veio o empate. Teve aquela partida contra o Náutico também, a expulsão do Saravia, que acabou prejudicando. Né? E aí a Ponte vinha apresentar a partida contra o Vila Nova, prejudicada pela arbitragem. Então, assim, a Ponte está apresentando um bom futebol, evolução. E claro e óbvio que a expectativa é de que hoje continue nessa evolução. Hoje um jogo importante em casa
E se você vence, vai a 7 pontos, abre 6 do América. Olha para você ver o tamanho dessa partida de hoje para a Ponte. Então, importantíssimo o jogo. A expectativa é boa, mesmo com todos esses problemas fora do campo, e acaba em alguns momentos atrapalhando, influenciando. A gente percebe que tá ainda blindado isso dentro do campo, que os jogadores têm corrido, têm se empenhado, têm lutado. Isso a gente não pode deixar de dizer. Então, a expectativa é de que continue nessa evolução. A Ponte está bem escalada. E olha, Tigrão, tô para dizer que tô muito confiante que a Ponte conquiste a 2ª vitória consecutiva. Tem tudo para isso. Mas tem que ficar muito atento, porque troca de treinador a gente sabe que às vezes cria uma expectativa diferente dentro do elenco. E eu falo com a chegada do Roger Silva agora no comando da equipe do América Mineiro, que é um bom time tecnicamente, mas não vive um bom momento dentro do campo. Então, expectativa de bom resultado e de vitória, viu, Tigrão? E você? Qual a sua expectativa, Tiger? Boa noite. Boa noite, Gleg. Um abraço a você também. A gente sabe das dificuldades. O Roger já está recuperando o América, né? Veja, ele vem de um resultado de 2-2 contra o Sport lá em Recife. É um baita de um resultado. Aliás, o Roger, que estava no Sport há bem pouco tempo. Então fica aí toda essa expectativa, né? De que a Ponte faça uma partida de entrega. Acho que tecnicamente a gente sabe que existem muitos problemas, mas a disposição, o vigor físico, né? O time tem que correr mais do que o adversário. O jogo é nivelado e vai ganhar quem correr mais, quem se entregar mais, e a gente espera que o lado do cérebro da Ponte, dos seus jogadores, que raciocina sobre o extracampo, seja desligado agora, a partir daqui 2 minutos, e que seja ligado apenas o cérebro que avalia e reage diante das coisas que estão dentro do campo, a outra metade, dentro das 4 linhas. Se a Ponte se entregar e correr, e tiver disposta, aplicada, intensa, como vimos contra o Avaí, ela diminui bastante a distância que a separa da primeira vitória no Majestoso. A escalação sem reparos, e durante o jogo a gente vai pontuando aqui para o amigo ouvinte da Bandeirantes, meu queridíssimo Leandro Bolles. Valeu, Tigrão. A gente vai ter este protocolo que foi iniciado e vamos ter já a execução do hino nacional. Então a gente vai ouvir em respeito ao hino nacional brasileiro. Os times estão entrando nesse momento, já entraram, estão começando a se perfilarem aqui no centro do gramado, né, mais perto aqui da linha lateral. Tanto Ponte Preta quanto o América. Está uma noite gostosa aqui na cidade de Campinas. O torcedor aos poucos vem chegando. Tem muita gente que está saindo ainda do trabalho, né? Ou saiu do trabalho, está correndo para vir aqui para o Majestoso. 8 da noite é um horário diferente. Normalmente é às 7h30, até 8h30, até 9h30. Mas hoje é 8 da noite. Então os times estão perfilados nesse momento. E a gente vai com a execução do hino do Brasil aqui na cidade de Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, com todos os jogadores voltados nesse momento para as bandeiras que estão hasteadas à frente ali do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, perto do busto do Moisés Lucarelli. Mais alguns segundos até o início da execução do hino no Brasil, em mais uma partida do Campeonato Brasileiro da Série B. Já aqui na Rádio Bandeirantes tem Ponte Preta e América Mineiro. Cadê o hino? Demorando o hino. Aperta o play aí, DJ. Tá todo mundo na expectativa, hein? Não chegou aí pra você o som, né, Pepe? Não, agora chegou. Vamos lá. Vamos respeitar a execução do hino do Brasil.
sensacional aqui no estádio Moisés Lucarelli. Ô Cleber, me diz uma coisa, você que já esteve lá dentro e conhece o Riscado, já passou por essa situação na carreira, por exemplo, de não se concentrar ou havia uma expectativa de concentração, de repente o grupo alega e informa que não vai ficar concentrado. Na sua época havia concentração, porque recentemente, né, o Flamengo do Felipe Luiz, o time em jogos no Rio de Janeiro, o jogo era domingo, por exemplo, 4 da tarde ou 6h30, o time não se concentrava, né? Chegava, se apresentava no final da manhã lá no CT do Ninho do Urubu e ficava concentrado nas últimas horas antes do jogo. E na sua época, como é que funcionava? Você que já vestiu a camisa também do América, né, Gleger? Exatamente. Já vesti sim, inclusive conquistamos um acesso da Série B para a Série A. Ô Bolis, assim, já aconteceu sim, aconteceu até numa situação parecida com essa do Flamengo. Carlos Alberto Parreira fazia muito isso, né? A gente concentrava, mas à noite, você ia 10 horas da noite para concentração, dormia, lanchava, descansava, dormia, acordava, treinava, voltava para casa e se apresentava novamente às 10 horas na véspera do jogo. Tinha esse. E na Portuguesa, que viveu um momento muito parecido com esse da Ponte financeiro, na minha época, a gente não se concentrava, né? Então preferia ir ficar em casa, dar um pouco mais de atenção para a família, né? E aí depois foi ajustando, foi acertando, dependia da importância do jogo, a gente conseguia se concentrar. Mas já vivi situações muito parecidas com essa, até para tirar um pouco do peso, né? Você tira um pouco daquele peso de ficar preso no hotel, e aí você não consegue resolver alguns problemas. Olha, tá cheio de problema fora de campo, resolva lá e venha pro jogo apenas. Então acontece muito isso. Comigo aconteceu também várias vezes. Olha, estamos no YouTube, hein? No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você deixa o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. O Osmar tá por aqui. O Ricardo Simões está na expectativa, confiante na vitória da Macaca. Meu amigo João Paulo Formaggio tá sempre ligado. Já deixou o like. Ele que é mais um inscrito do nosso canal. Somos mais de 63 mil inscritos no canal do YouTube da Rádio Bandeirantes. Você que está aqui conosco. Já tem bola rolando. Sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ponte Preta e América Mineiro. A Ponte vai ficando posicionada aqui à nossa direita, então vai atacar por gol do portão de entrada, com o uniforme tradicional, a camisa branca, a faixa preta, e do outro lado o América, o Coelhão Mineiro, também com o seu uniforme tradicional, né? A camisa ali listrada nas cores verde e preta, o calção é o preto e a meia é verde do América Mineiro, lanterna na competição. Começa muito mal com ele, né? 2 empates e 3 derrotas. Não que a Ponte esteja melhor do que o América, mas pelo menos venceu uma. Tem uma vitória e um empate e 3 derrotas até aqui a Macaca. A Macaca vencendo pelo menos um time, ele passa, né? O time montebretano passa, que é exatamente o Cuiabá, que na abertura da rodada, como informou o Edu, acabou ficando no empate por 1-1 contra o Botafogo. A Ponte chegaria a 7 pontos e ultrapassaria o time do Cuiabá pelo número de vitórias. Tudo pronto, a bola vai rolar. Você ligado conosco aqui no Futebol da Bandeirantes. Estamos no FM em 85,7 pelo YouTube, pelos aplicativos. Macaca em campo, o torcedor ainda chega ao majestoso. Expectativa de um público relativamente bom para acompanhar a Macaca nesta noite de sexta-feira gostosa. Você que não veio aqui pro estádio, ligado na Bandeirantes, vamos juntos. Afinal de contas, nada substitui a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. América com jogadores conhecidos que passaram pela Ponte, no caso, por exemplo, o Felipe Amaral foi revelado pelo time da Ponte Preta, jogadores que estiveram recentemente passando aqui pelos times de Campinas, o próprio Eduardo Persson, né, que passou pelo Guarani. No banco tem o Emerson. Enfim, no decorrer do jogo, o Edu e o próprio PP vão trazer mais detalhes. A bola vai rolar, saída com o América Mineiro, uruguaio Gonzalo Mastriani, toca na bola, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes Campinas. E você já sabe, hein? É com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó, no futebol da Bandeirantes Campinas. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E quem vem pro ataque é o time do América. Bola pra Johnny no fundo, pé direito, ele cruza pra boca do gol, entra e quarta, defesa da Macaca. Briga Dalbert pela sobra, mas a sobra fica pra Macaca. Aqui na ponta quem domina é Luiz Felipe, domina, tenta
tenta levar a marcação, ele parou, prendeu, olhou, pensou no campo defensivo, volta e empurra por dentro com o capitão Brian Borges. A Ponte tem a posse de bola no campo defensivo. Se manda Thales lá pela direita, bola curtinha pela meia para Murilo, que joga com uma proteção na munheca esquerda. Tenta tiro e passe ali do Lucas Cunha, a bola bateu na defesa do América, voltou para Murilo, levanta branco de ataque, tentando Diego Tavares. Chega primeiro da marcação, fazendo corte o capitão do América, Rafa Barcelos. Ele sai jogando pelo meio para o time americano. Abertura aqui na direita para Johnny de Muro Paraguai, o Segovinha, que é aquele mesmo no Botafogo do Rio de Janeiro em 2023. Foi bem. Com a camisa do Botafogo, é paraguaio, tá aberto aqui pela ponta direita, sempre vai gerar uma preocupação para o setor defensivo, no caso hoje da Ponte. Bola para o time do América, trabalhando com Rafa Barcelos, ele soltou curtinho na ponta para Talbert, empurrou pela meia, tentou passe para Segovinha, o jogo tá parado, o outro marcou a saída da bola. Então é só lateral para Macaca bater. Comecinho do jogo, 0-0 no Majestoso. Esta aqui é a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Futebol da Bandeirantes para Rossi Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Você que está no YouTube, deixe o seu like. Vamos juntos aqui na Bandeirantes Campinas. Também o Brian Borges gira para cima da marcação do Persson. Escapa o marcador com o pé direito, empurra na ponta para Luiz Felipe. Boa bola, domina, vem Macaca. Encara a marcação, trouxe para o pé direito, ele gira e bate. A batida sai à direita. Pega mal na bola Luiz Felipe, mas foi a primeira ação ofensiva da Macaca no jogo, Pedro Piscinato. É isso, primeira finalização da Macaca partindo da perna direita de Luiz Felipe, voltando a equipe titular nesta rodada, Boles. Movimentação bacana aí da galera chegando, principalmente você tem uma visão melhor aí do portão de entrada do Majestoso. Relata pra gente aí, Pepe. Muitos torcedores ainda adentrando ao estádio Moisés Lucarelli, Boles. Boa. Aqui domina Persson, soltou curtinho para Segovinha, ele recolhe e domina, volta o jogo para Johnny, aí já aperta na marcação Luiz Felipe, tentou recuperar, caiu, é falta para cima dele. O Johnny vacilou, dançou, perdeu a bola, cometeu a falta, atento Luiz Felipe, recuperou e sofreu a falta. Tem falta Macaca para bater, Pepe. Como você bem disse, foi esperto o Luiz Felipe, ganhou a frente ali do Johnny e a Macaca ganha a primeira falta na partida. Falta pelo lado esquerdo, o Luiz Felipe e também o Murilo Cavalcante estão na bola. E a chance para o Macaca meter essa bola para a área. Na área estão os dois zagueiros, Lucas Cunha, tá por ali o Márcio Silva, por ali também Potker, que voltou a marcar com a camisa da Macaca depois de muito tempo. Vem pra bola, na cobrança Murilo, levantou pra boca do gol, subiu a defesa do América para afastar na primeira trave. Sobra da bola, volta pro Potker, ele recolhe, domina, parou, prendeu, ele pensou, voltou por dentro pro Kebson. Para, segura, volta para Murilo, um pouco depois arrisca no meio campo. A Ponte nesse momento todinha no campo ofensivo, aí o passe errado do Murilo. Fica de graça para o time do América com Johnny. Johnny volta a bola para Natan. Natan pressionado, solta para Felipe Amaral, tentou Persson, bola curta. Chega a zaga da Macaca para cortar. Bola para Luiz Felipe, ele sai rabiscando pelo meio. Empurrou para Diego Tavares, dominou, passou pela direita. Thales tentou por dentro a finta. Chega a defesa do América para cortar. Persson fica com a sobra, tentou passe por dentro. Tira a defesa, briga, Potker afasta lá atrás. Rafa Barcelos briga pelo meio, dois jogadores da Ponte foram para a bola, no rebote a bola sobra para Kebson, ele domina, abre o jogo, descongestiona e empurra para Lucas Cunha, faz o passe curtinho para Murilo, Murilo de novo para Lucas Cunha, é a Ponte quem toma a iniciativa, 0-0 no comecinho do jogo, apoiado pelo seu torcedor, o time da Ponte tenta o ataque, bola para Luiz Felipe, falta mais uma para cima dele, de novo foi do Johnny, hein, Pepe? Falta para Macaca, falta a próxima intermediária, bem próximo ali aos bancos de reserva. O técnico Roger Silva conversa com o seu time. Foi a segunda do Johnny para cima do Luiz Felipe. O árbitro já pediu um pouquinho de calma para o lateral direito do América, árbitro jovem de apenas 25 anos, o Lucas Casagrande. Tem Macaca, Brian Borges de cabeça, a bola sobrou pelo meio para Diego Tavares, para Brian Borges, ele viu a passagem do Thales, na hora que tentou a bola invertida, a defesa tirou. A bola volta ainda para André Lima, tentou parceira na ponta para Thales, chega a primeira defesa do América, bola dentro da grande área, Rafa Barcelos pressionado, consegue o parceiro na ponta para Dalbert, agora pressionado pelo Diego Tavares, consegue escapar desta primeira linha de marcação, o time do América. Tauan volta a bola para Felipe Amaral, ele levanta aqui na ponta, faz a inversão da esquerda para a direita, a bola chega para Segovinha, ele domina bonito com a canhota, meteu o lançamento por campo de ataque para Tauan, a bola passa por ele e sai. Lateral para Macaca bater lá pela direita. Ceará está há mais de 65 anos nos lares brasileiros.
O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original Seara. Você encontra toda a linha de produtos da Seara no Iga Atacado. São 3 opções para você, na verdade 4. 2 lojas em Campinas, tem Iga em Santa Bárbara do Oeste e também na Mega Loja em Sorocaba. Ponte tenta o ataque, bola pelo meio, briga Brian Portes, fica com a sobra pro time da Ponte, o Potker abriu muito forte aqui pro Kevson, ele corre, evita a saída da bola, pertinho do treinador do Rodrigo Santana, e hoje completa mais um jogo comandando o Macaca, aqui no Majestoso é o 4º jogo até aqui, uma vitória, um empate e uma derrota. É a segunda Série B do Rodrigo Santana, completando hoje 20 jogos. Comandou em 2021 o Confiança e agora comanda a Macaca na Série B. Macaca que tenta o ataque, bola aqui na ponta do Brian Borges, consegue na ponta o passe para Luiz Felipe, já passou o Kevson recebe linha de fundo, olha para a área, calibra o pé canhoto, prepara o cruzamento, explode no Johnny, mas já não valia o ataque da Macaca, o passe do Luiz Felipe para o Kevson, ele estava impedido, o jogo está parado no Majestoso. E atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tampe placar de jogo para você. 6 minutos e meio, primeiro tempo. E no tic-tac do tempo, embalo besta possível, confirmo. Brasileiro da Série B, 6ª rodada nesta sexta-feira. Aqui Moisés Lucarelli, Ponte América Mineiro, 0-0, Edu. Os outros paulistas na Série B, o Novo Horizontino joga amanhã em Recife contra o Sport 2030 e o São Bernardo domingo recebe o Goiás. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha o América chegando, bola na área, na dividida do Persson com o Kevson. O time da Ponte reclama um toque no braço do jogador do América. A turma do Segui, desequilibrado, o Persson tocou na bola, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta, mas foi a primeira chegada perigosa do time mineiro, PP. E levou susto, o Persson agora leva a mão à boca, pede desculpas aos companheiros. Primeira chegada do América com Eduardo Persson, ex-Guarani. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, comecinho de jogo. Vamos chegar a 8 minutos, 0-0 e este começo de jogo, hein, Tigrão? A Ponte bem posicionada. A Ponte começa tomando a iniciativa. Teve essa chegada do América agora sem maiores consequências. A Ponte disposta, me parece, focada no jogo, bem posicionada e procurando tomar a iniciativa do jogo. É muito cedo ainda, mas eu gosto dos primeiros movimentos e da postura da Ponte. Você que está ligado conosco pelo YouTube, mais de 500 aparelhos conectados, vamos dobrar, chegar quem sabe a 1000 aparelhos conectados, depende de você, espalha para geral no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Participe conosco também da nossa arquibancada virtual, onde você palpita a sua expectativa para o jogo, pode comentar outros temas também relacionadas ou relacionados à transmissão. Olha, cuidar bem do seu dinheiro, o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. 0-0 placar do jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli. Aliás, a última vez que o Roger pisou aqui não faz muito tempo não, né? Foi na final do Campeonato Brasileiro da Série C, quando a Ponte venceu o Londrina, que era comandado pelo Roger, por 2-0 e conquistou o título da 3ª divisão do futebol nacional. Tentou tirar lá o Lucas Cunha, a bola explodiu no marcador americano, bateu no Tauan, foi embora pela linha, um tiro de meta para Macaca bater. Quais são outros seus jogadores que passaram pelo futebol de Campinas que estão no time do América, hein, PP? Além do Felipe Amaral, tem o Eduardo Persson, que defendeu o Guarani. No banco de reservas tem o Everton Brito, atacante. O Emerson Santos, zagueiro / volante. O goleiro William também defendeu a Ponte Preta em 2024. E o William Bigode, que tem forte identificação com o Guarani. Boa, aqui vem o América pro campo de ataque, bola para Tauan, ele tentou a finta, dominou, clareou, puxou para canhota, ele bateu cruzado, o Diogo Silva pegou, olha só, para Persson, bate cruzado, explode no Kevson, voltou para Segovinha dentro da grande área, pressionou o América, ele domina, sai da área, protege a bola sempre com o pé esquerdo, empurrou pela meia para Persson, devolveu para Segovinha, boa bola por baixo, corta Márcio Silva, mas já não valeu o lance. Não sei se o árbitro marcou impedimento naquele ataque perigoso do América ou foi nessa segunda bola aí, hein, PP? Leva a perigo a equipe do América. Primeiro com o Tauan de perna esquerda, depois o Persson também tentou, mas acabou parando na defesa da Macaca. Mas no final não valeu nada, impedimento. Diogo Silva vai repor a bola em jogo. E o Bruno Lopes deixou realmente a Macaca, vai jogar a Série D, é isso? É isso, se juntou ao Pacheco e vai defender o Noroeste na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D.
Série D que vai ser destaque amanhã na tela da Band, 5 da tarde, jogo válido pelo grupo A14 do Campeonato Brasileiro da Série D. Tem Velo Clube e Noroeste. Será que o Bruno Lopes joga amanhã? Não joga. Não joga, não saiu no bid? Ainda não, a rescisão dele com a Ponte saiu hoje pela manhã. Hoje à tarde eu conversei com ele, ele falou que não fica à disposição, mas vai acompanhar o jogo na tela da Band. Boa, amanhã então, 5 da tarde para você, na tela da Band, tem Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos estar juntos na tela da Band. PP vai também. Vai ser o repórter da transmissão. Bola para Persson, ele domina na área, tentou bater cruzado, tira a defesa, a bola voltou na linha lateral da grande área, empurrou na ponta para Johnny. Johnny para, prende, segura para Segovinha, já ao dominar, escapou a marcação do primeiro, tentou escapar do segundo, trombou com o próprio companheiro, aí chegou o Kevson para acabar com a festa. Lucarrinho meteu a bola para fora, tem lateral time do América para bater, sempre insistindo aqui pela direita. Persson tá jogando soltinho ali pelo meio, já os comentaristas falam. Lateral batido, bola para o zagueiro do América, Natan. Devolveu aqui na ponta para Johnny, prepara o cruzamento, ganha escanteio o América, PP. Escanteio para o América, o segundo para a equipe mineira. O América que tem a sua torcida representada aqui no Moisés Seita Verde. E eles estão quietinhos, né? Estão apenas acompanhando o jogo, são espectadores, além desta faixa já registrada pelo Pedro Piscinato. Gol da linha do trem, tem escanteio para bater o time do América, vem para a bola Persson, pé direito, levantou para a boca do gol, e toque de cabeça, Diego Silva! Pega no cantinho, vai atrás e segura, e desta vez não dá rebote. Grande defesa do goleiro da Macaca, evitando o primeiro gol do jogo, PP. Diogo Silva já trabalhando muito com 12 minutos de partida. Boa cabeçada do zagueiro Natan, da equipe do América Mineiro. Diogo Silva foi mais ágil, se esticou todo para impedir o que seria o primeiro gol do América. Gleger Zorzinho, você que já esteve lá dentro e conhece o riscado, que grande defesa do Diogo Silva, evitando o primeiro gol do jogo, hein, Gleger? Na verdade, essa já é a segunda, né? Porque teve aquela outra defesa que depois tudo bem estava impedido, mas o Diogo Silva já se destacando. E a Ponte mostrando aí uma certa deficiência na bola parada. Então precisa estar mais atento. Mas essa, sem dúvida, não é uma grande defesa. Essa daí, viu, Bolis? 7,99. 99, faltou 1/10 para ser aí defesaça? De acordo com os critérios aqui. E aí você sabe que a hora que sai a defesa aqui, eu já vou no computador, já faço monto a planilha e tal. É o chat GPT. Exatamente. Todos os detalhes. Aí chegou pra mim aqui 7,99. Levanta a bola, Diogo Silva para o campo de ataque, tentando o pote, que tira a defesa, sobra da bola para o Mastriani, recolheu o domínio curtinho para o Iago. Iago domina, desarmado na bola, recupera a Macaca, bola para Murilo. Murilo fez o parte do corredor, boa bola também para o Brian Borges, recolhe, domina para Macaca, solta na ponta para Luiz Felipe, domina aqui para a canhota. Luiz Felipe parou, prendeu, olhou, pensou, girou para André Lima, dá uma pedalada para cima do Persson, volta a bola para Márcio Silva, puxa a bola para a canhota, soltou de novo do corredor para Luiz Felipe, tentou a finta, foi para o caminho errado e perdeu. Recupera o time do América, Mastriani tentou passe atrás, a bola bateu no marcador, voltou para Segovinha no lançamento muito forte para o Mastriani, chega na cobertura Lucas Silva, colocou a bola para fora, poderia até dominar, sair jogando, mas fez o simples, meteu para fora. Lateral que o América já cobra, bola aqui na ponta para Segovinha, o Paraguai empurra pela meia para Tauan, Tauan recolheu, dominou com a canhotinha, soltou curtinho para Johnny, Johnny prepara o cruzamento na marginal do campo para Tauan, subiu a bandeira, jogo parado, estava impedido, o jogador do América tem posse de bola, Macaca. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Vamos chegar a 15 minutos, primeiro tempo, 0-0 é a Série B. Diogo Silva levanta a bola para o campo de ataque, muito forte para o Potker. Chegando no limite da sua grande área, pega a bola sem problema algum, Gustavo. Goleiro experiente de 33 anos do time do América. Que sai jogando pelo meio com o Felipe Amaral. Abre lá na quarta zaga para Rafa Barcelos. Dominou de novo para Amaral, Amaral curtinho para Bacelar, para Dalbert. Dalbert pela meia de novo para Amaral. A Ponte tenta recuperar. Dalbert domina na marginal do campo, consegue a devolução por Felipe Amaral. Botou na frente, deixou para Tauan. Vacilou, perdeu a bola. A Ponte morde, belisca, recupera. Potker pela meia, vem Macaca. Brian Borges passa pedindo Luiz Felipe aqui na canhota. Ele traz a bola, curtinho para Kevson.
Kepson parou, prendeu, olhou, pensou, girou de novo para Brian Borges, que recomeça com Márcio Silva. Ajeita, domina por time da Macaca, perto da faixa central do gramado. Encostou, pediu, recebeu Murilo Cavalcante. Ele puxa a bola para canhota. Fechadinho o time do América. Volta a bola para Márcio Silva. E já tem a pressão do Mastriani. Demorou para tocar, foi obrigado a recuar para o goleiro Diogo Silva, que sai da sua grande área. Trabalha a bola com liberdade o goleirão da Macaca. Encosta pelo meio André Lima. Vem buscar a bola entre os zagueiros da Macaca. Tem o Murilo pedindo, bola para Murilo. Tauan deu uma apertada, ele volta a bola para André Lima, quase vacilou. A bola espirrada, sobra para Márcio Silva, tem que tirar dali, ele tirou. Levantou a bola para o campo de ataque, Persson escora de cabeça inteligentemente para trás para Felipe Amaral. Volta a bola para Natan, Natan empurra pela meia para Rafa Barcelos. Domina na faixa central do gramado para o time do América. Tentou passe no corredor, Tauan tentou de calcanhar para o Mastriani. Chega Kepson, domina, ajeita, tira para Luiz Felipe. De primeira tentou Brian Borges, tira Felipe Amaral, voltou para Luiz Felipe. Tome lançamento para a velocidade do Diego Tavares. Chega primeiro Dalbert, protege e recua para o goleiro Gustavo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes Campinas. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 16 minutos e meio, o primeiro tempo. Sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte recupera Brian Borges pela meia para Potker, girou, bateu, pega Gustavo! A Ponte recuperou, passe do Brian para Potker, ele domina dentro da grande área, bate cruzado. Gustavo no centro do gol, faz a defesa, PP. E o detalhe é que o Brian Borges foi muito esperto no passe errado do Segovia, conseguiu roubar a bola, armar o contra-ataque, rolou para o Potker, que de perna esquerda, a perna boa dele, não conseguiu finalizar também, não conseguiu tirar do goleiro Gustavo. 0-0 no Majestoso. A Macaca dá a resposta agora com 17, primeiro tempo, 0-0 por aqui, Edu Pinheiro. Olha, Brasileirão, amanhã tem o Santos jogando em Salvador contra o Bahia sem Neymar. Isso é 18h30 e 21 horas aqui em Campinas, no Brinco, em São Paulo e Mirassol. Tem futebol na Bam. Com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e a Ponte tem falta e pinta o primeiro cartão amarelo do jogo, Pedro Piscinato. E o Potker ia sair em velocidade, cara a cara com o goleiro Gustavo, foi puxado, agarrado pelo Rafa Barbosa, capitão, zagueiro da equipe do América Mineiro, que acabou recebendo o cartão amarelo. Rafa Barcelos, melhor dizendo, o nome do zagueiro, e ele estava pendurado, não enfrenta o CRB na próxima partida do Coelho. A Ponte chegou até a reclamar que seria o último homem e o Potker iria em direção ao gol. Acho até que haveria a possibilidade de uma cobertura, mas eu gostaria da opinião dos comentaristas. E aí, Tigrão, cartão amarelo foi o cartão correto aplicado pelo árbitro? Eu acho que sim. Eu acho que a cobertura chegaria. Era o último homem. É discutível, né? Porque tinha mais um jogador próximo, né? E chegaria. Não sei. O VAR pode pedir para o árbitro dar uma olhadinha, mas acho que vai ficar nisso. Acho que foi correto. E você, Gleger? Corretíssimo. Amarelo bem aplicado. Amarelo mostrado, portanto, para o Rafa Barcelos. Gerou reclamação do Roger. Roger que está com óculos agora, né? O Roger também fez aquele implante capilar, não fez? Fez. Eu percebi isso lá em Londrina, na final da Série C, no primeiro jogo. Foi em Mogi Guaçu, viu? Foi lá, é? Tá de topete o Roger, no Centro Médico Capilar. Mas a parte da coroa tá aparecendo, tá brilhando aqui, ó. Tô vendo de longe. Tem falta perigosa para fazer a cobrança da Macaca. Gol do portão de entrada, Murilo e André Lima. É a chance para a Macaca, é de muito longe, é bem verdade, mas é uma falta frontal. Autorizada a cobrança da bola parada, expectativa da Macaca tá reunida, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Vem para a bola, Murilo por baixo, pegou muito mal na bola, tira a defesa. Sobra da bola para o time do América, Mastriani para Tauan, levantou a bola para o campo de ataque, ninguém do América. Era volta de graça para a Macaca. Recomeça, sai jogando com o Kepson. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Ligue Logos 19 3273 3760 Campinas. A Logos que amanhã abre normalmente das 8 da manhã até ao meio-dia. Já já eu passo o endereço para você que precisa comprar algum produto. Aproveite as ofertas da Logos Materiais Elétricos amanhã, sabadão. Domina Murilo, ele sai driblando, consegue bom passe na beira direita, recolheu, dominou Potker, se mandou para a área, Diego Tavares, recebeu, dominou, caiu, pediu falta, o árbitro mandou seguir.
Torcedor ficou na bronca, Diego Tavares fica caído. Insiste o time do América para recuperar e recupera. Persson botou na frente. Chega na cobertura, coloca a bola para fora. Márcio Silva. Tava dentro da grande área o Diego Tavares, Pepe? Tava dentro da grande área sim o Diego Tavares. Mas, Boles, bem aqui na minha frente, eu fiquei com a impressão que foi um contato normal de jogo. Eles acabam se trombando realmente. Neste momento o árbitro manda seguir. Realmente, não foi nada demais. Mandou cobrar o lateral. Lateral já batido pelo time do América com Dalbert. Ele sai jogando aqui atrás com o Natan. 0-0 no placar do jogo. Por mais de 20 minutos, quase 21. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Vamos juntos. Sai o Segovinha. Recolhendo, dominando para cima do Luiz Felipe. Luiz Felipe chega, empurra, segura e comete a falta. Falta marcada, é falta para o time do América. É difícil de marcar o Segovinha. Jogador franzino, né? Mas tem muita habilidade. É muito rápido o paraguaio Segovinha. Tem falta para bater o time do América. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos. Oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vem buscar o jogo Iago Santos. Com o pé esquerdo ele volta para o zagueiro Rafa Barcelos amarelado. Chamou, acionou Gustavo. Gustavo devolve para Rafa. Ajeita, domina para o time do América. Sai jogando no primeiro terço do campo. Vem carregando, vem trazendo o time mineiro. Que ainda não venceu. É o Lanterna na Série B. Pé direito na bola. Bola esticada de GPS. Ele faz o lançamento aqui na ponta para Johnny. Domina bonito com o pé direito. Volta a bola para Natan. Natan que tem as chuteiras. O par de chuteiras laranja. Levantamento do Felipe Amaral. Tem o Douglas na posição do Tauan. Ele recolheu, dominou, puxou pro pé direito. Bate. Diogo Silva pegou. Olha sobre Iago para fora, mas não valia. Completo impedimento, né? Todo o estádio viu, mas aí tem que esperar o protocolo. Então não vale a defesa do Diogo Silva. Foi uma grande defesa, né? Um chute forte ali do Tauan, mas quando ele recebe, ele já estava em completo impedimento, PP. Estava totalmente impedido, como você bem disse, o Tauan. E aí o Thales, lateral direito da Macaca, reclama muito. Por que o árbitro deixar seguir? E agora falta de ataque, cometida pelo Diego Tavares. Para cima do Dalbert, jogo parado. E agora já reiniciado com posse de bola para o time do América. Seara, mais de 65 anos, os lares brasileiros, as salsichas da Seara. Sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Você encontra no Iga Atacado em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Bola recuada lá atrás na fogueira. Rafa Barcelos não dominou, chegou lá atrás, consegue o passe para o Gustavo. Apertado pelo Pottinger, sai jogando pelo meio para o Persson. Já tem encostando ali na marcação André Lima. Consegue o passe aqui direita, escapa nesta primeira linha de marcação o time do América. Johnny tentou Segovinha, perdeu a bola. Luiz Felipe recupera a parte quando é dominada, vem para a Macaca, empurrou na área, boa bola, depois chegando, puxou Brian Borges, rolou pelo meio, tira de qualquer maneira a defesa, o árbitro marcou a falta. Falta do Luiz Felipe. A Ponte perde uma grande oportunidade porque eram 4 contra 3, Pepe. E eu fiquei com a impressão que no primeiro momento o Brian Borges dava para arriscar. Tudo bem que estava na perna esquerda, não é a perna boa dele, mas eu acho que dava para tentar a finalização. Depois ele tenta o passe para dentro da área e aí o Luiz Felipe acaba se engafinhando ali com o Dalbert. Falta marcada para a equipe mineira. Que mal lhe pergunte, algum dia você já engafinhou com alguém, Pepe? O horário não permite a resposta. Permite sim, sexta-feira, então muito provavelmente não, né? Muito provavelmente não. Já, Tigrão? Já se engalfinhou, sim. Com quem? Ainda bem que ele tava com tudo encapado, senão já era papai. Aliás, papai Tigrão, fale do jogo, 0-0, a Ponte perdeu uma boa oportunidade, né? Porque quando a Ponte recupera a posse de bola, pega a defesa do América totalmente exposta, Tiger. Mas teve um momento de indecisão, né? Faltou um pouquinho mais de objetividade. O que é objetividade? Pegou 4 contra 3, tum-tum e chuta, né? Aí teve um certo momento de indecisão, de falta de objetividade, de dúvida. E aí não conseguiu fazer o arremate. E teve uma outra também pro Pottinger, uma ótima bola do Brian Borges. Mas o Pottinger que tinha, né? Espero ver de volta aí, né? Mas um chute muito forte na canhota. Violentíssimo. Mas ele deu a pinta com aquela perna avantajada que ele tem, né? De quem chuta forte. Perna de Hulk. Mas chutou com a perna igual a do Hulk. E o chute saiu igual a do coice de grilo. Era uma ótima chance, mas ele chutou muito fraco. E ao chutar fraco facilitou
a vida do Gustavo, goleirão da equipe do Coelho. Jogo equilibrado, viu, o Boles? 0-0. Agora o América, quando retoma, é um perereco. E também, você já frisou na transmissão, tá muito solto, né, o Eduardo Perso. Ele não é o Zenon, mas ele sabe jogar, pô. Tem que colar um nele. É ele que faz a bola chegar com qualidade à frente. Matando ali, encurtando o Amaralzinho, o América vai ter dificuldade para fazer a transição. Eu acho que a Ponte às vezes está dando muito espaço. A Kaká se defende, bola pro Persson ali na entrada da grande área, tentando o comando, a bola quase chegou no Tauan, atento o Dálio, se chega lá atrás para cortar, dá um pico na bola, tira o pico, a bola volta aqui atrás pro time do América, quase 26 minutos, primeiro tempo, 0-0, domina Felipe Manal, faz o passe curtinho pro Natan entre linhas agora para Segovinha, recolheu, dominou aqui na ponta direita, ele parte para cima da marcação, chega bem, Luiz Felipe para recuperar para Macaca, solta para Kevson para Brian Borges, deu uma vacilada, o Felipe Manal chegou, cortou, meteu a bola para fora, tem lateral a Macaca para bater. E para você, Gleger, Jorginho, como é que tá o jogo? 26, 0-0, Gleger. Tá faltando um pouquinho de calma, né? Calma e aquilo que o Tigrão disse, objetividade. A calma para você ter um passe um pouco mais contundente, né? um passe um pouco mais adocicado para o seu companheiro. É isso que tá faltando para a Ponte. Mas eu gosto da postura defensiva do time Ponte Pretano. E para mim, diferentemente das outras partidas, o André Lima e o Murilo estão bem posicionados e fazendo um jogo equilibrado. A América tentava atacar com o Mastriani, fez o corte de defesa, a bola voltou para o Brian Borges, soltou para Luiz Felipe, dominou, girou para cima da marcação do Johnny. Outra falta do Johnny, hein? Outro vai ter que, em determinado momento aí, mostrar cartão para o Johnny. Foi a terceira falta que ele comete em 27 minutos em cima do Luiz Felipe. Daqui a pouquinho o cara vai chegar a 10 faltas e o árbitro vai ficar em uma situação que realmente vai deixar a violência descambar, principalmente em relação aí ao Johnny sobre o Luiz Felipe. O árbitro tem o cartão amarelo e ainda não mostrou para o lateral direito do América. Vem o América com o Tauan, tenta o Mastriani, ele gira para cima da marcação do Márcio Silva, sofre a falta. Jogo parado um pouco depois da risca no meio campo, Mastriani, que teve uma ótima passagem pelo próprio América em 2023. Foram 42 jogos, 21 gols. Estava emprestado para o Atlético Paranaense, mas lá não foi bem e retornou ao Coelho para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Uruguaio Gonzalo Mastriani. Aroma das Ervas é muito mais seu sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. 28 minutos, 0-0 placar do jogo. Você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, estamos no FM em 85,7, também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha o América chegando com o Persson, empurrou no comando, tentou para Segovinha, chega para fazer o corte, Kevson aqui na canhota, mete a bola para fora, tem lateral o América Mineiro para bater. Vem para a bola Johnny é o lateral direito do time americano, camisa 42 com a 42 estampado na camisa. Ele vem para a cobrança, recua para Natan. Nesse momento é o América quem povoou o campo defensivo da Macaca. Domina Rafa Barcelos, já amarelado, fez o passe para Persson, tentou dominar, chegou na marcação, Luiz Felipe dividiu, a bola saiu, lateral para o América. Bandeirinha marcou lateral para o time mineiro. O quinto sinal marca agora em Campinas, 8 da noite, mais 30 minutos nesta sexta-feira de futebol no Majestoso. Dalbert é quem recebe lá pela canhota, agora vem pela esquerda o time do América. Tauan, ele sai da ponta, vem para a meia, leva a marcação do Thales. Outra finta na entrada da grande área, chega a defesa da Macaca para cortar. Murilo deixou para Diego Tavares, aí já tem a marcação do Dalbert para cima dele. Marcação forte, ele volta a bola, recua para Murilo, peca em outra bola, levando da briga de ataque, tentando Brian Borges. Chega atrás, toca de cabeça Natan, de cabeça também Lucas Cunha. Luiz Felipe tentou passe no chão para Kevson, pressionado, dá um bico na bola, tira mal. E aí o Rodrigo Santana não gostou. Abre os braços, reclamou e segue reclamando com o seu jogador. Tá dizendo que era para ele ter dominado a bola, né? Mas aí o Kevson deu um bico na bola e tirou. Vamos ter aquela parada para hidratação. O árbitro tá vindo até o meio campo aqui, tá conversando com o Brian Borges. Brian Borges leva a mão à cabeça ali, mas acho que está tudo bem. Vai seguir o jogo. Tem lateral o time do América para fazer a cobrança. 0-0 placar do jogo. Esta aqui é a sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Série B que não para, hein, durante a Copa do Mundo. Claro que nós não vamos ter jogos, rodadas em todas as datas do mês de junho ou fim de semana de junho e julho, mas não para a Série B durante a Copa do Mundo. Vem aí a Copa do Mundo que você, claro, vai conferir aqui no grupo Bandeirantes de Comunicação.
Lateral pro América. Segovinha cobrou. Potker queria lateral pro Macaco. Bandeira marcou pro América. Foi no grito. Segovinha tentou pra Persson. Chega cortando. Colocando a bola pra fora. André Lima. É mais um lateral pro time do América bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 30 minutos, meia hora, primeiro tempo. A América pro ataque, domina Tauan pela canhota, ameaça cruzar, pé canhoto, levantou bem, colocado André Lima na entrada da grande área, faz o corte de cabeça na sequência, Murilo rasga de qualquer maneira, ninguém da Macaca, ela vai saindo em lateral pro América bater. Confirmando por aqui, 0-0 é a Série B, Edu. Olha, domingão no Brasileirão, 16 horas, Neoquímica, Corinthians e Vasco, 18h30 em Bragança, Bragantino e o líder Palmeiras. Lembra que o São Paulo joga amanhã aqui em Campinas, né? 9 da noite contra o Mirassol. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. América para ataque, cruzamento. Chega Kepson aqui na segunda trave para cortar, porque atrás dele já aparecia Segovinha. Escanteio, mais um pro América Mineiro bater, Pepe. E Eduardo Persson, lá pelo lado direito de ataque do Coelho, é ele quem se prepara para fazer a cobrança. Pertinho da galera do América, marcando presença aqui no Majestoso, 31, quase 32, primeiro tempo, 0-0 para você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas. Vem pra bola, Persson, pé direito, levantamento, ele toque de cabeça do Felipe Amaral, a bola passou, sobrou, Dalbert furou, Thales tirou de qualquer maneira, ele furou, mas a bola ficou viva, né? Ele chegou a tocar na bola, rebote fica para Macaca, que tentou contra-ataque, Diego Tavares botou na frente na velocidade, vem trazendo a Macaca, brigando de ataque, a marcação dobra para cima dele, ainda Diego Tavares tenta o cruzamento, a bola bateu, rebateu e saiu lateral pro América bater. É isso, Pepe? É isso que o assistente número 2, Roberto Rivelino dos Santos Júnior, assinalou, cheirando muita revolta do Diego Tavares e, é claro, também por toda a torcida ponte pretana. Filho do seu Roberto, né? Com certeza. Seu Roberto Rivelino, que evidentemente tem este nome graças ao grande Roberto Rivelino. Tem lateral para fazer a cobrança do time do América, 0-0 placar do jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas. Bola aqui para Macaca, tira Thales, levanta, brigão de ataque, tentando William Potker. Vai no corpo, tentou ganhar para cima da marcação do Barcelos, ganhou. Ainda ele dominou, limpou na contraofensiva, atrás para canhota, tenta o cruzamento, bate no marcador, insiste, comete a falta dura, hein? Falta dura do Potker, vai gerar cartão para o atacante da Macaca, Pepe. Cartão amarelo para William Potker, camisa 9 da Ponte Preta, por falta em Tauan, camisa número 11. 32, agora quase 33 minutos, primeiro tempo, 0-0 no Majestoso. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. E esse cartão aí, Gleger, foi um cartão amarelo justo para o William Potker. Pra mim também foi justo o cartão. Acerta a arbitragem. Aliás, o árbitro tá indo muito bem no jogo, viu, Bolis? É, tá indo bem. O árbitro jovem do Paraná, Lucas Casagrande. E pra você, hein, Tigrão? O Potker poderia ter evitado, né? No ataque. Deixou o pé, né? Na verdade, um pisão desnecessário. Chegou atrasado. E... felizmente, ele vai por cima, mas não pega na canela. Ele vai por cima, chega atrasado, mas pisa no pé esquerdo do adversário. Tivesse acertado um palmo para cima, o VAR iria recomendar a revisão da cor do cartão. Para mim, correto, o amarelo. Até agora o árbitro não coloca aquela mão característica num dos ouvidos. Tá falando com ninguém. Já mandou seguir. Já mandou seguir. Vem bola Macaca, domina Luiz Felipe, ele ajeita, domina na entrada da grande área, tentou clarear para bater pro gol, tentou a inversão pro Murilo, a bola passou. Murilo vai atrás da bola, evita a saída, volta, curtinho pro Thales. Thales tem pelo meio o André Lima, soltou curtinho também pro André Lima. Quase 35 minutos, já assim que a bola parar de rolar, vem aí Edu Pinheiro, comandando o intervalo Bandeirantes. Diego Tavares na direita, calibrou, cruzou pra boca do gol, passa por todo mundo. Quase a bola chegou na cabeça do Potker. Sobra da bola, volta para o time do América com Segovinha aqui pela lateral direita. Ele empurra para Mastriani, pressionado, perdeu a bola, Ponte recupera. Luiz Felipe dominou, bico na grande área, cortou, limpou, fintou, girou, voltou André Lima. Pela meia para Murilo, Murilo para Thales, cabe o tiro. Recebeu na meia direita, empurrou na ponta para Diego Tavares. Prepara o cruzamento, levantou a meia altura, mergulha, tira Rafa Barcelos. Rebate para o Macaca, Lucas Cunha quem domina. Já abriu de novo na ponta para Diego Tavares.
com liberdade para cruzar, levantou para a boca do gol, tira Natan, olha a sobra da bola, Luiz Felipe dominou, tá na área, tentou levar para o fundo, Luiz Felipe tenta o cruzamento, pega Gustavo, e a bola já havia saído. Quando a bola chegou no Luiz Felipe, ele demorou para decidir o que faria com a bola, e tem um jogador do América sentindo, o América vai mexer. Vem aí o Dalbert, meia dúzia. O Dalbert, lateral esquerdo, está sentindo, pediu para esperar, pediu para entrar o atendimento médico primeiro. Mas é o Dalbert, camisa 29 da equipe do América. Meia dúzia já está pronto aqui para entrar. Meia dúzia é o Paulinho. Tá bom, então é o Paulinho, meia dúzia, quem vai entrar no lugar do Dalbert, camisa 29 no time do América. Logo os materiais elétricos das melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e também cobrindo qualquer oferta da concorrência. Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Logos materiais elétricos. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, 0-0, Ponte Preta e América Mineiro, para você ligado aqui na Bandeirantes. Ô, Gleger, é o seguinte, quando a bola chegou ali no Luiz Felipe, demorou para decidir, né, o que faria com a bola. Poderia ter pelo menos testado o goleiro Gustavo, hein, Gleger? É aquilo que eu tava dizendo, aliás, o Tigrão também, né, tá faltando um pouco mais de calma, objetividade pro time ponte pretano. O jogo é perigoso, você vê que o América em alguns momentos chega, numa parada ou outra, sempre tá ali dando uma beliscada, então tem que estar muito atento. Baixar um pouquinho a temperatura, baixar um pouquinho a ansiedade, ter um pouco mais de tranquilidade e fazer isso aí que você falou agora, né? Acreditar um pouco mais também. E o Paulinho entrou ou não entrou? Não entrou. Dalbert levou a mão ali, a posterior da coxa direita, está dando um trotinho ali, acho que vai retornar para o jogo. O Dalbert, com esse visual, ele tá me lembrando, sabe quem? Matheus Jesus. Matheus Jesus, que lembra passou bem pela ponte, foi muito mal, mas o Matheus Jesus vem tendo destaque no Japão. Nesta temporada no futebol japonês, ele tem 4 gols já marcados. Deve ter colocado a cabeça no lugar, né? Porque é bom jogador, mas cabecinha. E aqui o Roger, não, o auxiliar do Roger, tá recebendo o cartão. Não é o Roger, não, é o auxiliar dele que recebeu o cartão amarelo, Pepe. E é isso, e agora sim, o Roger vai reclamar muito com o assistente número 1, o Andrei Luiz, reclamando primeiro pelo lateral marcado para a Ponte Preta e depois pelo cartão para o seu auxiliar. Muito bem, cartão amarelo mostrado, 37-38, 0-0 aqui no Majestoso. Jogo reiniciado, Márcio Silva fez o passe para Lucas Cunha, abre vira direita para o Thales. Thales recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, soltou, curtindo a ponta para o Diego Tavares. Diego Tavares devolveu lá na ponta. Ô Gipa, pega uma água pra gente. Ih, ela foi embora. Tentou Diego Tavares, opa, bateu no braço do Dalbert. Bandeirinha marcou, a torcida ficou ali no bafo do Bandeirinha. E a Bandeirinha, o Bandeirinha acabou marcando a falta para Macaca, né, Pepe? É exatamente isso. E eu vou te confessar, Bolis, eu acho que foi um pouco... parte dessa falta foi marcada pela torcida, que chiou muito. O assistente número 2, o Roberto Rivelino, demorou um pouquinho ali, mas marcou. Falta para a Ponte Preta. Murilo Cavalcante está na bola de perna esquerda e Luiz Felipe, caso a Ponte Preta queira cobrar, de perna direita. Foi no bafo do torcedor que o Bandeirinha marcou, mas houve a falta. A bola de fato bate no braço ali do Dalbert. Tem falta perigosa da Macaca para fazer a cobrança. Estamos caminhando para o final do primeiro tempo. O torcedor vem junto. A Macaca está na expectativa. Quem sabe o primeiro gol. 0-0. A Ponte vem de vitória. Pega o Lanterna. Mas antes de autorizar, o árbitro chamando a atenção de todo mundo. Fica ali no bolinho de jogadores. Agora ele está saindo da área. Vai autorizar a cobrança. Vem Murilo Cavalcante, do jeito que o canhoto gosta, para meter essa bola fechada na área. Partiu para a bola. Murilo levantou para a boca do gol. A bola fica viva. Sobrou o Diego Tavares. Pé direito. A bomba. Tira a defesa. Olha a sobra da bola. Não domina. Murilo tira de qualquer maneira a defesa do América, tira parcialmente, a bola ganha altura, não ganha distância, vai brigar Murilo, recupera a sobra da bola para Macaca, cruzamento para o Potker, afastou a defesa, mas houve a falta do Potker para cima de Natan. O jogo tá parado, a bola do Diego Tavares tinha endereço, hein, Pepe? Tinha endereço, pegou muito bem, estava sozinho o Diego Tavares, mas acabou parando naquele momento em Felipe Amaral, e agora o Potker acabou puxando ali a camisa do Natan. Falta para o América, 0-0 no Majestoso. Você viu aí, né, Tigrão? A bola ficou limpa pro Diego Tavares. Você já diria o mestre José Silvério, me chuta. E ele chutou. Só que no meio do caminho tinha um pé salvador do zagueiro do América. Tinha muita gente na frente. Agora eu vou fazer uma pergunta para todos vocês.
tá ligado no que tá fazendo o Potker? Ele acabou de tomar cartão amarelo e puxa a camisa do adversário. Vai vendo, vê se tem jeito de dar certo um negócio desse. Se liga, pô, no ataque. Tomou amarelo, puxa a camisa, um juiz que aplica a risca. Quero nem saber se ele tem amarelo, vou dar o segundo. Pô, a partir de agora tem que estar muito atento o Potker, senão vai ficar fora do jogo, vai ser expulso. E a Ponte faz um jogo igual, equilibrado, não é melhor do que o América, não. Mas é um jogo igual, um jogo que está em aberto, a Ponte pode ganhar o jogo, é muito importante a vitória. Aí numa bobagem dessa daí, fica com um a menos, pronto, cai a casa. Agora, eu tô sentindo falta no jogo do Brian Borges, né? Ele é bom de bola. Mas ele tá ali, não é a dele. Ele quebra o galho ali para tentar fazer a condução da bola, a articulação meio campo-ataque. Mas não tá bem no jogo, tá sumidão. E quando ele não vai bem, o time sente muito. Aí, ó, o Potker acabou de fazer uma falta. Mais uma falta e os jogadores do América pedem outro cartão amarelo para o 9. O árbitro já disse que não teve agressão, mas o time do América reclama. Tanto é que o goleiro saiu lá da área e veio aqui no meio-campo. E aí já há uma discussão. Na hora o árbitro fez o sinal de negativo, que não houve a cotovelada, mas tem o VAR, né? Tem a história do VAR, né, Pepe? E o Roger tá indignado ali na beira do campo, pedindo para os jogadores dele terem calma, que para ele, na visão dele, realmente o Potker acertou e vão aguardar o VAR. Bom, Gustavo saiu lá de trás reclamando, agora ele conversa ali com o Potker está gesticulando, né, dizendo para ele que não teve nenhuma intenção. Eu fiquei de olho no árbitro, o árbitro estava bem colocado, né? E no momento ele disse, olha, ele sinalizou, não houve a agressão. Mas enfim, né, tá parado o jogo, tá caído, o Tigrão acabou de dizer, né? Acabou de dizer em relação ao Potker, e se o árbitro de vídeo chamar, o árbitro pode mudar a sua decisão. Pelo menos no campo ele marcou a falta, o Natan tá caído, claro que o Natan tá na dele ali, evidentemente, né, esperando que o lance seja revisado, o banco de reservas do América todo agitado, o próprio goleiro também segue ali no bolinho. Enfim, Tigrão, você acabou de alertar, e o Potker, que é um jogador experiente, foi bem juvenil de novo, hein, Tiger? Ele abriu o braço, não foi o cotovelo, foi o antebraço. O antebraço é para baixo do cotovelo. Se o VAR chamar, o juiz vai expulsá-lo. Porque eu até acho que foi um movimento natural. Quando ele sobe, ele abre o braço para se proteger. Mas é aquela história, tem que ser tirado do jogo o Potker, se não for expulso agora, né? Tem que ser substituído, põe qualquer um, porque ele está desligado. Já escapou no outro lance, já podia ter tomado. Não sei se o juiz está falando ou não com o VAR. Agora, o futebol tá nojento, né? Não dá mais, né? Tá muito chato. Não teve jogo até agora. Ele já pediu para cobrar, tá, Tigrão? Ele já revisou, pediu para cobrar a falta. Então, eu tô com um delayzinho aqui, muito obrigado, ainda bem. Mas eu já não voltaria com o Potker. Vai ser expulso, né? Agora o Roger reclama, o jogador que tomou o braço, a parte macia ali do braço, parte mole. Olha, Macaca, Potker, boa bola metida para Luiz Felipe na área, dominou, limpou, cruzou, pintou, Potker de cabeça! Gol! Da Ponte! É dele, é do artilheiro William Potker, tem a 9 estampada na camisa. Do inferno ao céu em poucos segundos. Ele poderia ter sido expulso no lance seguinte. A Macaca recuperou a bola em velocidade com o próprio Potker. Bola metida para Luiz Felipe, que levantou na cabeça de William Potker. Chegando de frente, com o olho aberto, meteu a cabeça na bola sem chances para Gustavo. O William Potker, ele tem a identidade ponte-bretana, ele tem a alma ponte-bretana, ele coloca lá dentro. Então pula, sai do chão e vibra a macacada. A marca do artilheiro, cheiro do gol, o William Potker.
Olha lá, Potker. Olha lá, Potker. Olha lá o povão festejando. Olha lá, a galera vibrando porque balançou. E se balançou a rede, é gol e é gol da Macaca. William Potker. 44 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solta o grito. Grita comigo, Macacada. Tá registrado no majestoso William Potker de cabeça, ponte 1. América Mineiro 0. Gustavo não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. O detalhe do gol, Pedro Piscinato. O detalhe é que a jogada nasceu dos pés do Potker. É ele quem rouba a bola no meio de campo, dribla o zagueiro do América, acha o Luiz Felipe bem posicionado e depois, sozinho dentro da área, ele testa firme para o fundo das redes do goleiro Gustavo. O primeiro do Potker neste retorno aqui no Majestoso, ao lado do torcedor Ponte Pretano, Leandro Bolis. É, Cleger Zorzinha, esse é o futebol. O Potker poderia ter sido expulso e no lance seguinte ele mete lá dentro 1-0 para Macaca. Então, é importante deixar clara a minha opinião, porque assim, eu achei um lance de disputa de bola. Ele vem, lógico, o braço tá aberto, mas tá disputando a bola. Tigrão falou uma coisa, é verdade, o futebol tá muito chato, né, cara? Pô, não pode encostar, tudo bem, tem um lance ou outro, mas assim, não houve nada. Ele abre o braço e ela acaba atingindo, não com tanta intensidade também, enfim. O que vale é o quê? É a jogada que ele fez, uma roubada de bola importante, a bola chega nele, ele faz uma belíssima jogada, mete no Luiz Felipe, que faz o cruzamento, e ele tem a leitura de vir por trás e sozinho botar a bola na rede. Golaço da Ponte. Não estava merecendo não, tá? O jogo estava muito equilibrado, o América estava bem no jogo, mas o que vale é a bola na rede. 1-0 para Macaca, e feliz pelo gol do Potker. Tava precisando disso, né? O artilheiro tava precisando. Ele merece. Golaço. Mais 4. 49, é isso, né, Pepe? Isso, mais 4 nesse primeiro tempo. Já foram 2, então mais 2 minutos. 1-0 para Macaca. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. William Potker volta a marcar com a camisa da Ponte aqui no Majestoso. Domina Natan, reta final do primeiro tempo. Jair do Pinheiro, comando intervalo Bandeirantes. Os comentaristas terão mais tempo para analisar. Aqui corta Márcio Silva, bola curta, chega Felipe Amaral para recuperar. Ficou esperando a bola do Brian Borges. Amaral toca mal, já recupera Kepson, tentou na frente pro Potker. A bola deu uma quicada, ele não domina. Sobra espirrada pro time do América com o Rafa Barcelos. Ele recolhe, domina, tenta o time do América. Tá perdendo o jogo, vai se mantendo na lanterna da competição. Dalbert segue no jogo, empurra pela meia para Iago. A Ponte chega na marcação por baixo para fazer o corte com o Brian Borges. Ele toca na bola, acaba atingindo involuntariamente o Felipe Amaral. O Arthur viu, mandou seguir. O Felipe Amaral já se levantou, segue o jogo, bola para Natan. Natan recolhe, domina, a Ponte fechadinha entre as linhas para Persson. Persson meteu na ponta para Segovinha, recolheu, dominou, partiu para cima da marcação para o Persson, linha de fundo, cruza, tira Lucas Cunha de qualquer maneira, afastou a defesa da Macaca. Sobra da bola para Luiz Felipe, inteligentemente bate a bola contra as pernas do marcador e a bola sai. Lateral para Macaca bater. Fala que eu te escuto, microfone aberto, Tigrão. Fala, Tigrão. Já o Tigrão. Lateral pro time da Macaca. Lateral pro time da Macaca bater. Pois não, Tigrão? Pode não, falar. Além da tirada de meta precisa do Pedrinho e o ótimo complemento do Gleger, eu quero acrescentar o seguinte. O Luiz Felipe teve muita precisão. A jogada foi muito bonita e a curiosidade é a seguinte. Olha a Ponte recuperando, Brian Borges botou na frente, tá desenhado mais um, tem o Potker pelo meio. Brian Borges procurou, encontrou, Potker dominou, toque pra trás, quase o gol contra a Ponte, perde uma grande chance. Perde uma grande oportunidade a Macaca. O Potker chegou a dominar, mas ao dominar chegou o zagueiro do América para cortar. Quase na roubada de bola. A Ponte amplia, Pepe. Muito inteligente o Brian Borges, que levantou a cabeça, viu o Luiz Felipe e também o William Potker dentro da área. No momento em que o Potker ajeitava para finalizar, o Dalbert chegou rasgando e mandando pela linha de fundo. Escanteio para Macaca, lado direito de ataque. Murilo Cavalcante na bola. Por muito pouco a Macaca não amplia. Vem Murilo para cobrança, pé canhoto, a bola levantou na primeira trave. Falta de ataque, jogo parado. Eu só achei que o Brian demorou um pouquinho para tocar pro Potker, né? E o Potker poderia ter batido de primeira. No momento em que apita Lucas Casagrande, não há tempo para mais nada.
Aplausos, o torcedor da Macaca. A Ponte vence o América. 1 para Macaca, gol de Potker, 0 para o América. Por aqui a bola parou de rolar, Edu Pinheiro. Muito bem, embora estou notando ainda esse lance. Faz 48, né? 48. 48. E foi o próprio Brian Borges que roubou, né? Prosseguiu, invadiu, cruzou pro Potker. Quando ele foi dominar, roubaram a bola dele. 1-0. Oi, Pedro Piscinato. Boa noite, Edu. Pedrão. Boa noite, Edu. Grande abraço pra você, tudo bem? Eu tava vendo um amigo no Instagram, tá fazendo graça, hein, Pedrão? Dirigindo tá acompanhando, a perua. Edu? Tô tá chegando aqui no acompanhando? CT da Ponte, vai ter entrevista com o Potker e tal. Aí ele pega todo o maquinário, tira do carro. Aí Você aparece gostou, Edu? Tá aprovado? Sensacional. Aí saiu do serviço lá da coletiva. Cheguei aqui na Bandeirantes, aí a filmando entrando no estúdio. Precisa de ver, rapaz. Pedrão, cheio de graça, cheio de registro. Gostei. Parabéns, Pedrão. Obrigado, Edu. Fazendo um conteúdo diferente aí nas redes sociais. Não, e você muito bem, perguntando muito bem, tá indo excelentemente bem, cheio de detalhes. Parabéns, Pedrão. Ô, Pedrão, tem uma pergunta pra você aqui, ó. Oi. O nosso querido amigo, é o José Augusto Coppola. O Coppola quer saber se aconteceu algum problema com a torcida jovem que não entrou hoje, ou não. Tá punida faz alguns jogos, desde o jogo contra o Guarani de Bagé. Se eu não me engano, esse é o terceiro ou quarto jogo. A torcida jovem, melhor dizendo, vai cumprir 5 jogos de suspensão pela faixa estendida após o título da Série C, com ofensas ao comentarista da Bandeirantes, o Neto, e por isso a torcida jovem foi punida. Eles poderão retornar com os instrumentos, materiais, faixas na partida contra o Londrina, Edu, aqui no Majestoso. Ah, foi por causa do Neto? Isso, por conta daquela faixa, isso. E para falar em torcida, o Roger, quando ele entrou em campo, aí aplaudiram ele, estão mexendo com ele de novo, hein, Pedrão? O Roger Silva. Edu, ele veio lá o vestiário do América, é lá no gol da linha do trem, né? Então ele passou ali quietinho, foi ali, deu um abraço no nosso amigo Antônio Lupe, trocaram boas prosas ali e depois já foi pro banco. Não ouvi muitas vaias não para o Roger. Como é que tá o jogo da Ponte, Pedrão? A Ponte Preta vem com Diogo Silva no gol, Thales na direita, Lucas Cunha e Márcio Silva na zaga e Kevson do lado esquerdo. No meio-campo, André Lima, Murilo Cavalcante e Brian Borges. E no ataque, Luiz Felipe, Diego Tavares e Potker, autor do gol e também amarelado. O que aconteceu com o Elvis? Elvis sentiu o tornozelo na semana passada, ainda antes da partida contra o Avaí. Não treinou essa semana, segue no departamento médico. A expectativa é que volte a ficar à disposição para a próxima rodada, Edu. Fica bem à vontade, aproveita lanche, refrigerante, suco, tem tudo aí pra você, tá bom, Pedrão? Obrigado, Edu, pode deixar. Ô, Gleger, meu amigo, você tá bom, Gleger? Grande abraço, Gleger. Boa noite, diga Edu. lá, comente o primeiro tempo, Gleger. 1-0 ponto, gol do Potker. Boa noite, Edu. Um grande abraço pra Outro, você. meu querido. Prazer estar contigo novamente aqui. E quero dizer que eu concordo contigo, viu? Pedro Piscinato tá voando. Você viu só? Tá arrebentando o PP, hein? Que isso, PP tá em grande fase. Parabéns, viu, PP? Obrigado, meu amigo. Edu, é isso aí, Edu. A Ponte, o jogo tava muito equilibrado, né? Você vê que a Ponte tinha alguns momentos, faltava um pouco de tranquilidade, faltava um pouco de ajuste, de objetividade. E o América fazendo aquele jogo, né? De que jogando por uma bola. Tava ali, se defendendo. Uma bola parada, de vez em quando dava uma estocada ali, outra aqui. E aí a Ponte numa jogada lindíssima, numa roubada de bola, uma jogada lindíssima que o Potker inicia. Vai pra cima, mete a bola no Luiz Felipe, que também tem uma leitura de jogo impressionante, que ele percebe que o Potker tava todo mundo entrando e o Potker ficou lá atrás, ele mete a bola lá atrás. E aí o Potker cara a cara com o goleiro, bota a bola na rede. Golaço da Ponte. E pelo gol, pela jogada... Pelo primeiro tempo, Edu, que poderia ter terminado, por exemplo, 0-0, termina 1-0 e poderia ter terminado 2-0, porque o Potker teve no lance ali. Eu também achei que o Brian demorou um pouquinho, e aí a hora que ela chega no Potker, ele tem que arrumar o corpo, né? Que ele domina, aí vem o corte do zagueiro e a bola sai para escanteio. Então, assim, a Ponte terminou bem o primeiro tempo, merece o resultado, é claro, pela jogada, pela plástica que foi o gol, né? Mas, Edu, precisa ter um pouco mais de tranquilidade. E outro detalhe que é importante, ficar um pouco mais com a bola. Em alguns momentos a Ponte erra uns passes ali, principalmente na transição, que aí acaba às vezes atrapalhando e pode ser que pegue desorganizado e aí você vai ter problema.
Então isso aí também que o Rodrigo tem que ajustar, mas eu gostei, diante de todo o cenário, gostei do primeiro tempo da Macaca e também acho que a Ponte mereceu por tudo que fez e também pela jogada do gol que foi lindíssima, Edu. Lembrei, o Tigrão falou, o futebol tá muito chato, né, Gregory? Porque a torcida foi punida porque fez uma faixa pro Neto, mas é que é gozação. Os jogadores do Guarani foram punidos porque teve uma faixa no derby lá, Fica e Berlim. Essa é gozação, isso faz parte da arte do futebol, do folclore futebol, dos bastidores, né? Pô, teve um derby, você participou no 2000, Guarani ganhou, aí dançaram uma valsa, porque fazia quase 15 anos que a Ponte ganhava do Guarani. Pô, se acontecer uma valsa hoje, você fica 2 anos suspenso, o brinco fecha. Pois exatamente. Dependendo da comemoração do jogador no gol, até isso ele toma cartão amarelo. O que foi, Pedrão? Não entendi. Dependendo da comemoração do jogador, até isso ele toma cartão amarelo. Tá muito chato, viu? Tá muito chato. Vamos dar faturada, senão o Tigrão vai ficar bravo. Tem que falar, hein? Ponte 1, América Mineiro 0. Rádio Bandeirantes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Tem futebol na Bambambam. Lele, Leandro Boles. Boa bola metida para Luiz Felipe na área, dominou, limpou, cruzou, pintou, Potker de cabeça! Gol! Da Ponte! É dele, é do artilheiro William Potker, tem a 9 estampada na camisa. Do inferno ao céu em poucos segundos. Ele poderia ter sido expulso no lance seguinte. A Macaca recuperou a bola em velocidade com o próprio Potker. Bola metida para Luiz Felipe, que levantou na cabeça de William Potker. Chegando de frente, com o olho aberto, meteu a cabeça na bola sem chances para Gustavo. O William Potker, ele tem a identidade ponte-bretana, ele tem a alma ponte-bretana, ele coloca lá dentro. Então pula, sai do chão e vem pra macacada. A
a marca do artilheiro, cheiro do gol, o William Potker. Olha lá, Potker, olha lá, Potker, olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou. E se balançou a rede, é gol e é gol da Macaca. William Potker, 44 minutos de bola rolando do primeiro tempo, solta o grito, grita comigo, Macacada. Tá registrado no majestoso William Potker de cabeça, ponte 1, América Mineiro 0, Gustavo não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede, o detalhe do gol, Pedro Piscinato. Valdemir Gomes. Oi, Tigrão, 1-0 Ponte, um abraço, boa noite, Tigrão. Opa, Edu, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, boa noite. Você vê como é que o futebol é lindo, né? O Potker estava correndo riscos, né? Poderia ter sido expulso, sim, porque ele já tinha um amarelo com justiça. E depois puxou o jogador adversário pela camisa, que é um lance característico de cartão amarelo. Depois teve esse lance, para mim, involuntário dele, onde ele vai para a disputa de cabeça e vai com o braço aberto, acerta o rosto. Mas aí o jogador faz uma baita de uma firula, uma fita danada. Mas eu dizia, olha, se ele não se ligar, tem que ser substituído no segundo tempo, porque o futebol hoje está muito igual, especialmente num jogo equilibrado como esse, onde o Diego Silva, diga-se de passagem, trabalhou muito mais do que o Gustavo, o goleiro do América. 3 grandes defesas do Diogo Silva. Para mim, ele é o destaque da Ponte no primeiro tempo, ao lado, mais uma vez, jogando bem, do Diego Tavares. Agora, quando a Ponte fez o gol e o Gleger deu detalhes, o Pedrinho também deu detalhes, eu pedi a palavra, mas em função de um pouquinho de delay e tal, às vezes a gente tem que passar rápido. E o Bolis chamou e reassumiu que a Ponte quase chegou ao segundo gol. O que eu ia dizer para você que gosta muito de detalhe, Edu, é que o Luiz Felipe, que é destro e que está jogando do lado esquerdo, ele mata a bola metida pelo próprio Potker, que fez um golaço, e tomara que ele se cuide, mas eu não mudo esse meu ponto de vista de que eu não facilitaria aí com o Potker muito tempo mais, porque uma expulsão pode mudar a história do jogo. E ele me parece meio desligado nesse aspecto, né? Fez o gol, felizmente, a torcida da Ponte comemorou muito, mas você que gosta do detalhe fino, vai lá. Então o Luiz Felipe joga do lado esquerdo, destro. Mas quando a bola chega, ele mata a bola do Potker, que passa e faz a infiltração. Ele mata com a direita e cruza com a esquerda. Ele que é destro, jogando do lado esquerdo, provando que é um jogador que tem recurso. E ele levanta a cabeça e vê a infiltração do Potker e não faz um cruzamento, faz um passe. E aí o Potker, no tempo certo, dá um peixinho aéreo. Mergulho não, porque o mergulho é para baixo. Ele se atira na bola, joga a impulsão do corpo para pegar a cabeçada com muita força. Ela vai próxima do goleiro, mas saiu uma tijolada e vai para a rede. 1-0 para a Ponte. Jogo de altíssimo risco, reafirmo. 3 grandes defesas, uma cabeçada no chão, lá no pé da trave, perigosíssima, no comecinho do jogo. 3 grandes defesas do Diogo Silva. Mas o Potker, fora essa questão disciplinar, que ele tem que se ligar um pouco mais, se for expulso é um prejuízo muito grande. Eu acho que Rodrigo Santana está atento a isso, deve inclusive orientar o jogador, porque o Potker é um jogador muito intenso. Tigrão. Muito intenso. Oi. Você comentando do Potker e ele nem volta para o segundo tempo. O Brandão já estava ali realizando um processo de aquecimento, agora está à beira do gramado pronto para entrar. Brandão vai entrar na Ponte Preta nesta segunda etapa. Antes que alguém comece a me encher o saco, olha lá, ele pediu a saída do Potker e meio minuto depois o Potker fez o gol. Você vê que o treinador está vendo o mesmo jogo que eu. O Potker já está no lucro. Acertou o treinador e o Potker já deu a sua contribuição. William Potker já deu a sua contribuição com um golaço.
né? Então esse é o detalhe, cruzamento com o pé direito, jogo muito duro, dificílimo, muito difícil para a Ponte. O América foi mais agudo, porque o goleiro da Ponte trabalhou mais, mas a Ponte vai fazendo o principal, que são os 3 pontos. E agora nada de baixar a linha. Continua marcando alto o América para não trazer para cima. A Ponte numa espécie de 4-3-3, com o Luiz Felipe na esquerda, o Potker estava centralizado. Agora vem o Brandão e do lado direito está o Diego Tavares. Vamos lá, Boles. Esquenta a goela aí para narrar mais, pelo menos mais um da Nega Véia. Boa! É isso, Tigrão, pro torcedor Ponte Bretano iniciar bem o fim de semana. A Ponte mexeu e o América também mexe. Foram 2 mexidas no América, ou 1,5, né? Porque no primeiro tempo ele quase entrou. Agora, de fato, ele vai entrar, Pepe. É isso, confirmando primeiro a alteração no América, saiu realmente o Dalbert com a camisa 29, entrou o Paulinho meia dúzia, entrou também o Jonathan com a camisa 88 na equipe mineira, já confirmo quem saiu. É o 33. 33 é o Iago Santos. Boa. E na Ponte Preta, confirmando, saiu o Potker com a 9 e entrou o Brandão 99. Vamos pro jogo, saída com a marca capitão árbitro, bola rolando no majestoso. Você já sabe, é com B de bola, B de Bandeirantes, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação aqui, ó. Da Bandeirantes Campinas, você ligado, conectado, afinal de contas, se tem futebol no rádio, tem alegria do povo. É o início do segundo tempo, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui está de Moisés Lucarelli, a Ponte vence por 1-0, gol de William Potker de cabeça a 44 minutos da etapa inicial. A Macaca que neste segundo tempo vem com Brandão no lugar do autor do gol, Potker. Meteu gol contra o Avaí, meteu gol hoje de novo, Potker acabou sendo substituído, ele que já tinha cartão amarelo. A Ponte ataca para o gol da linha do trem, mas quem tem o primeiro ataque do segundo tempo é o América. O time do América vai perdendo mais uma, conhecendo mais uma derrota, ainda não venceu na competição, está chegando a 4ª derrota, mas tem o segundo tempo para tentar pelo menos o empate, busca o empate porque tem escanteio para bater, vem para a bola Segovinha, vai levantar para a boca do gol, 1-0 para a Macaca, autorizada a cobrança, Segovinha vem para a bola com o pé direito, bola curta na primeira trave, facilita o corte de André Lima, briga pelo rebate Luiz Felipe, a sobra da bola fica para o time do América, recebe, domina Paulinho limpa bem o lance, primeira dele com o pé esquerdo, ele volta a bola para Johnny. O lateral direito do América é quem domina na faixa central do gramado, tem a marcação de Brandão, já empurrou na ponta, recebeu, dominou Natan, ele sai da ponta, vem para meia, trabalhando a bola com o pé esquerdo pelo meio para Felipe Amaral, volta e recomeça com Natan, sinalizado pelo Rafa Barcelos, abre pela direita para o Johnny recolhe, domina, calibra o pé direito, leva para o fundo com liberdade, ninguém chega na marcação, ele cruzamento perigoso, a bola passou, sobrou, Jonathan tentou ajeitar para bater por gol, foi desarmado, a Ponte recupera, tenta partir com Diego Tavares, ele recolhe, domina a marcação, dobra para cima dele, falta. O Natan levantou o Diego Tavares. A Ponte já cobrou a falta, o Tavares nem havia se levantado. Murilo, pelo meio, para o Luiz Felipe, abriu aqui pela direita para o Thales, a bola deu uma escapada, mesmo assim ele domina e controla, pedala para cima, a marcação do Paulinho, outra finta do Thales, grande jogada pela direita, Thales recolheu, dominou de novo e faz a finta pela meia para Luiz Felipe, soltou para Murilo para Thales, chega Paulinho de qualquer maneira para afastar, briga para o rebote lá do outro lado, o Kepson escorou de cabeça, acabou atingindo involuntariamente o jogador do América, ficou no chão, juiz, não vai parar? Diz que foi impacto na cabeça. Ah, tá. E a Ponte tinha uma possibilidade real de uma ação ofensiva, Pepe. Correto, o Kevson ali na disputa de bola, nem foi maldade do Kevson, foi o camisa 77, Segovinha, no momento em que caiu, acabou batendo a cabeça ali no chão, por isso o jogo está parado, Macaca vai vencendo por 1-0. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Você encontra no Iga Atacado em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Gleger, Zorzin, Brandão em campo no lugar do Potker. E aí, Gleger? Eu acho uma bobagem isso, tirar um jogador, acabou de fazer o gol, jogador com a importância do Potker, experiente, pra chamar o cara e falar, vai devagar, calma, segura, entendeu? O cara não é menino, jogador experiente, pô. Aí você perde uma referência, né, por causa de um cartão amarelo. Ah, mas e se tomar o vermelho? Cara, é só você chamar o jogador, pô. Se fosse um garoto, né, ansioso e tal, tudo bem, mas o cara experiente.
Então eu não concordo com a substituição. Mesmo com o cartão amarelo do Potker, eu não teria tirado. É só comecinho do segundo tempo, você ligado conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like, ainda não inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Chegamos a quase 1000 aparelhos conectados, deu uma queda, mas vai voltar de novo. Afinal de contas, já tem bola rolando no YouTube da Rádio Bandeirantes. Somos mais de 63 mil inscritos. A galera tá aqui conosco, ó. Já o registro, dá tempo de registrar a galera aqui conosco. E aí, o que você achou? Agiu corretamente o Rodrigo Santana em tirar o Potker? Participe conosco. Tá por aqui, ó, o Maruti tá sempre conosco, o Gustavo, o Fabinho, o André, o Celso, toda a galera curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos em mais uma transmissão esportiva nesta sexta-feira de futebol. Chamou, falou, microfone tá aberto, Tigrão. Bom, só aquele possível choque de cabeça com cabeça não foi, né? O Pedrinho tá lá do outro lado. Mas o Brian Borges sobe para cabecear e sobe muito. E o jogador do América baixa muito. Vem com a cabeça baixa. E aí o Brian acerta com a perna. Não com o pé, com a perna. Lateral da perna no rosto do jogador do América. Involuntariamente, nem falta não foi. Mas essa acertou. Essa não foi frescura não, só para constar. E é o seguinte, existe cartão amarelo, respeitando a opinião de todo mundo. Cartão amarelo e cartão amarelo. Agora ele tomou amarelo, depois puxou a camisa, não tomou. Depois teve o lance do braço aberto que acertou no rosto do cara. Pô, o América reclamou uma barbaridade. O juiz já tá com aquilo na cabeça. Ó, um pum do Potker, ele seria expulso. Então eu acho que o Rodrigo Santana acertou. América tenta o ataque, tentativa de cruzamento do Segovinha, a bola explodiu ali no André Lima e do meio campo, Johnny recua para o goleiro Gustavo. Quase 6 minutos do segundo tempo, 1-0 para a Macaca. Toque de cabeça do Mastriani, na verdade foi do Rafa Barcelos tentando o Mastriani. A bola ficou de graça para o goleiro Diogo Silva, que neste segundo tempo defende o gol do Portão de Empratro Majestoso. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site, app, abra sua conta. Olha a Macaca chegando, a chance do Felipe, cortou, limpou, bateu para fora! Fez tudo certo, Luiz Felipe. Ele domina, invade a área, limpa o primeiro, bate cruzado, mas na finalização a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo, Pedro Piscinato. Você descreveu o lance perfeitamente. Fez tudo certo, Luiz Felipe, na hora de finalizar, na hora de tirar o 10. Deixou o lateral para trás, deixou o Natan, zagueiro, para trás também. Na hora de finalizar de perna direita, pegou muito mal. Apenas tiro de meta para o Coelho. E quem está feliz da vida até aqui com esta vitória parcial da Macaca é o meu grande amigo Marcos Constantino, Marcão da Pavinck, que é parceira da Ponte Preta, aqui o Busão, o Gorilão Pavincão. Marcão que no próximo domingo vai completar mais um ano de vida. Ele que é goleiro, 26, dia do goleiro. Grande Marcão, um abraço para você. Aqui vem o time do América, boa finta, Tauan bateu cruzado, chega André Lima. Na hora H, tira, mete a bola pela linha lateral, é lateral para o time do América bater aqui para canhota. Vem para a bola Paulinho, tem o próprio Tauan, prefere o passe atrás para Jonathan, recebeu, dominou, cortou, limpou, aí faltou o pé direito, ele trabalha por dentro para Persson, Persson ajeitou para Johnny, Johnny abre na direita para Segovinha, puxa para o meio esquerdo, cruzou, Diogo Silva, sai tranquilo do gol para fazer a defesa. E atenção galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 7h40, segundo tempo. Sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série B no Moisés Lucarelli, vai dando Macaca, gol de Potker no finalzinho do primeiro tempo. Ponte 1, América Mineiro 0, Edu Pinheiro. Então amanhã 18h30 em Salvador, Bahia e Santos, o Peixe sem o Neymar, e 21 horas no Brinco de Ouro aqui em Campinas, São Paulo e Mirassol. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, Edu Pinheiro, quem te mandou um grande abraço, passou aqui na cabine antes do jogo, foi o Donizete, o locutor oficial do estádio Moisés Lucarelli. Mandou um grande abraço para você. Tá dado um abraço, Edu. Donizete Gomes, o rei de Barão Geraldo. Muito obrigado. Aroma das Ervas é muito mais sabor. As suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br.
O jogo tá parado, agora sim o árbitro autoriza a cobrança. Vem pro lateral Thales. Aqui pra direita pro time da Macaca. A Ponte vai emplacando a segunda vitória na Série B. Levantamento do bloqueio de ataque, tentou Brian Borges, subiu, cortou Rafa Barcelos. A bola desviou ainda no Brian Borges antes de sair, então é lateral pro América, mas é aqui atrás, Tauan. Para de dar miguezão, é bem aqui atrás. Ele reclama com o quarto árbitro, o Roger também reclama, mas claramente a bola saiu no campo defensivo do América. O cara quis cobrar lá na frente. Aí não pode. Lateral agora sim, corretamente cobrado. Sai jogando o Natan. Natan abre pela direita para Johnny. Já vai ter a marcação do Luiz Felipe. Johnny recolhe, domina curtinho para Eduardo Persson. André Lima deu uma encostada, ele consegue bom passe lá na ponta para o Segovinha. Segovinha tentou a finta, Kevson chega bem, aí o Segovinha segurou a bola, não pode. Ih, pintou o clima, hein? Kevson e Segovinha. Opa, até o Roberto Rivelino teve que ir lá e separar Segovinha e Kevson. O Segovinha é pequenininho, é fraquinho, mas ele quer briga. Ô, Pepe. Paraguai, Segovinha muito bravo ali, se estapeando. Teve que ser contido pelos companheiros. E aí o Diogo Silva chega ali, tenta tirar os jogadores da Macaca. Princípio de confusão no gramado do Majestoso. É, tá pilhadão ali o Segovinha, pertinho da galera, pertinho ali da curva. O Bandeirinha teve que se intrometer no meio da confusão ali para separar os dois. O árbitro puxou amarelo para os dois. Isso que eu ia dizer, Segovinha e também Kevson. Kevson e Segovinha, portanto, ambos amarelados. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, atividade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. A Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Diogo Silva tá ali, conversando com o árbitro. O árbitro vai autorizar a cobrança, ele vai ficar de olho, né? Nessa briga ali, agora briga no campo entre Segovinha e Kevson, afinal de contas, Segovinha joga exatamente onde o Kevson marca. Vem para a cobrança da falta, Diogo Silva. Quase 11 minutos, segundo tempo, 1-0 para a Macaca. A Ponte está chegando a 7 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Em contrapartida, o América vai permanecendo na lanterna. Levantamento para Brandão. Aí ele foi no corpo do Natan, cometeu a falta. O jogo está parado no Majestoso. E aí, Tigrão, comecinho do segundo tempo, 11 minutos. Segue 1-0, Macaca na frente. A Ponte está administrando, né? Valoriza, toca, não se expõe. Mas não pode recuar não, hein? Se trouxer o América pra cima, toma o gol. E continua a confusão lá, né? Pois o juiz dá 18 de acréscimo, fica todo mundo reclamando, né? Boles. Oi, pois não. O Rodrigo Santana, técnico, pediu para o seu auxiliar, o Gabriel Remédio, chamar o garoto Miguel. Nesse momento, Miguel recebendo instruções ali do Gabriel Remédio. Daqui a pouco, Miguel em campo. É, garoto que tem estrela, né? Fez praticamente gol do acesso da Macaca. Aquele empate por 1-1 contra o Náutico aqui no Majestoso, no gol do portão de entrada. Vai entrar já na Ponte. Diogo Silva levanta o branco de ataque, Brandão escora de cabeça, a bola acaba saindo lateral para o time do América bater, mas houve desvio. Bateu ali na cabeça do Natan, então é lateral para a Macaca bater lá pela canhota. Tem lateral a Ponte para bater com Brian Borges. Ele pega a bola, deixa para o especialista que é o Kevson. Vem para a cobrança do lateral para o Macaca. Recua para André Lima. Acabou errando o passe. Tira a defesa. Vai brigar Márcio Silva. Vai no corpo do Mastriani. Comete a falta. Jogo parado. Tem falta o Coelhão Mineiro para bater. Linguiças da Seara. Deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças da Seara. Você sabe onde, né? Nas lojas do Ica Atacado. Campinas, Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Eu convido você para acompanhar amanhã na tela da Band a partir das 15:05, 16h45, Campeonato Brasileiro da Série D, a 4ª divisão do futebol paulista. Duelo entre paulistas, Velo Clube e Noroeste, grupo A14, Série D do Campeonato Brasileiro amanhã na tela da Band. Aqui 1-0, Ponte na frente, já o Miguel em campo. Domina Rafael Barcelos para o time do América, abre pela direita para Paulinho. Para a esquerda para o Paulinho. Tenta o lançamento na frente para o Jonathan, chega bem Lucas Cunha para proteger. A bola passa e fica nas mãos do goleiro Diogo Silva. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo do sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos melhores supermercados de hortifrutis da família Sato para sua mesa. Quer saber mais? Conhecer a linha destacada de produtos? aromadeservas.com.br. Agora sim, alteração na Macaca, Pepe.
Correto, saindo o 11, Luiz Felipe, para a entrada do garoto Miguel com a 17. Repetindo a alteração na Macaca, deixando o campo Luiz Felipe com a 11, entrando Miguel com a 17. E aí, Gleger Zorzin, você que já esteve lá dentro e conhece o rescaldo, como é que foi o Luiz Felipe e a sua expectativa para a entrada do Miguel na Macaca? O Miguel é um jogador mais leve, né? Um jogador que traz uma certa leveza. Eu gostei, eu acho que esse jogo, né? Claro, um lance ou outro ali, precisava um pouco mais de tranquilidade, mas ele participou efetivamente do gol Ponte Pretano, né? Junto com o Potker. O que eu não consigo entender é isso, né, cara? Pode ser também uma substituição, tal, porque ele treinou, na verdade, né? Pra mim, ele tira o Potker e tira o Luiz Felipe. E aí coloca o Brandão. O Brandão, até o momento agora, né, quase 12 minutos, ele nem pegou na bola ainda, né? Não participou exatamente de nada do jogo. E aí ele tira os dois jogadores que participaram efetivamente do gol, jogadores que podem fazer a diferença. Eu colocaria o Miguel, mas não teria tirado o Luiz Felipe. América pro ataque, Segovinha domina, pedala, cai, a bola sai, o outro tá marcando o escanteio, o Segovinha já se levantou, ameaçou a pedir pênalti ali, mas o outro estava em cima, o Kevson chegou, colocou a bola para fora, escanteio, PP. O Kevson interceptou ali a tentativa de jogada do Segovinha e vibrou muito, gritou ali o lateral esquerdo da Macaca, comemorando o desarme, escanteio, Eduardo Persson na bola. Pé direito, levantou para a boca do gol, toque de cabeça do Rafa Barcelos, Diogo Silva na entrada da pequena área, saiu tranquilo do gol para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Diego Tavares se escapou na marcação do Paulinho, invadiu a área, caiu, reclamou de pênalti, já se levantou, consegue o passe atrás para Murilo. Murilo domina pelo meio, pediu Brian Borges, ele para, segura, volta a bola para André Lima, abre na ponta para Kevson, Kevson esticou, curtinho para Miguel, primeira do garoto, recolheu, dominou, partiu para cima da marcação, traz para o pé direito, calibrou, bateu para fora! Limpou e bateu um chute colocado, buscava o ângulo esquerdo do Gustavo, quase o Miguel marca um golaço, PP. Foi muito bem o garoto Miguel e a bola passou pertinho, tirando tinta do travessão do goleiro Gustavo, quase que a Macaca amplia o placar. Confirmando, Edu, aqui no Majestoso, sexta rodada da Série B, a Macaca vai conquistando a segunda vitória, 1-0, a Ponte vence o América, Edu. Deixa eu dar uma olhada aqui, foi o Miguel que chutou, é? Foi. Então deixa eu ver, tá com 31 segundos de atraso, agora que ele chutou, raspou. Foi o seguinte, aí, na Série B, amanhã tem Sport Novo Horizontino, Juventude Londrina e o líder Vila Nova joga em Fortaleza contra o Ceará. Bandeirantes. Aí a bola passou perto também, Edu, aqui passou. E aí? Tá repetindo. Eu também não confio, tem que conferir. Aí, não foi tão assim. Não foi. Não, no replay eu vi que suavemente pra fora. Muito obrigado. Aqui tenta Jonathan por time do América, acaba caindo, falta pra cima dele, o jogo tá parado. O América que já fará duas alterações. O Roger Silva, treinador do América. Roger, aquele mesmo ex-atacante da Macaca. Segovinha, parte para cima da marcação do Kevson. Dominou, encosta também o Miguel. Segovinha domina pela meia para Persson, para Segovinha. Segovinha para Felipe Amaral. Dominou, limpou, tentou passe na entrada da grande área, bloqueado pelo André Lima. Brandão tentou de primeira, erro, passe Brandão. Tira a defesa, volta aqui atrás para Thales, escora de cabeça, vai Brandão de novo. Brandão domina agora, usa bem o corpo, protege, solta o jogo para Murilo. Murilo carrega, ultrapassa a linha do meio campo, vem trazendo a Macaca. Tem Miguel pela canhota, soltou para Miguel. Linha lateral da grande área, a Ponte chega. Miguel tentou passe para Murilo. Murilo não percebeu que a bola era para ele. Chega a defesa do América para cortar. Mastriano no pivô pro Tauan. Já meteu na velocidade do Jonathan. Chega na velocidade também Márcio Silva. Tentou tirar. Jonathan domina, protege, leva pro fundo. O campo não acabou, tá valendo. Chega o Márcio Silva. Dá o bote, coloca a bola para fora. O torcedor gostou, né? O Márcio Silva mostrou velocidade. Chegou ali inteiro no lance e evitou o cruzamento do Jonathan. O América vai mexer, serão duas alterações no Coelhão Mineiro, PP. É isso, saído amarelado Segovinha com a camisa 77 para a entrada do Paulo Vitor com a 20 e entrando também o 10, Iago, no lugar de Eduardo Persson, 21. Confirmando duas alterações no Coelho, saiu Segovinha 77. Entrou o Paulo Vitor com a 20 e saiu também Eduardo Persson, 21. Entrou o Iago com a 10. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br.
Erra o time do América, lateral de graça pra Macaca bater. Tigrão, quase 19 e o jogo segue 1-0, Macaca na frente. No segundo tempo não tivemos futebol ainda, né? Estão judiando da bola. Você vê que no primeiro tempo, até 20 minutos, já tínhamos aí 2 boas defesas do Diogo. A Ponte já tinha beliscado 2 ou 3 vezes, já tinha chegado com perigo. Segundo tempo até agora, absolutamente nada. A Ponte baixou um pouco as linhas, você observa, quando o América vem, tá todo mundo atrás. E o jogo é muito fraco tecnicamente. Eu quero dizer que gosto do futebol do Miguel, que tá voltando agora, tinha quase ido embora, agora volta, felizmente. Gosto do Miguel, acho que é um jogador interessante, prata da casa. Poderia entrar no lugar de qualquer outro jogador, mas eu não teria tirado o Luiz Felipe não, que pra mim estava bem no jogo. Eu senti que o Luiz Felipe, viu, Tigrão, apenas como argumento para você, ele estava bem cansadão, né? Assim que a placa subiu, ele tirou a caneleira, né? Demorou para sair. Pode ser também uma estratégia, mas eu senti ele bastante cansado. Não sei se o PP também teve essa percepção em campo. Também percebi isso, Boles. Já na última jogada dele, ele voltou se arrastando, podemos dizer assim. Bem cansado estava o Luiz Felipe. 20 minutos no segundo tempo. Pois não, Tigrão? Ainda assim eu não teria tirado. Fica mais um pouco aí, companheiro. O treinador sabe, né? Agora, de repente, o jogador pediu para sair também, né? Pode ser. Ou pode ter sentido alguma coisa. Tem isso. Mas eu acho que a Ponte tem que agredir mais o América. O América não consegue meter um ritmo mais forte. Isso é conveniente para a Ponte e tal. O jogo não anda e muita falta. Picotado, mas 1-0 você sabe como é que é, né? Uma bola bandida aí, trisca ali, risca a grande área e aí já viu. Então a Ponte acho que teria que tentar aumentar um pouquinho essa intensidade para não ficar apenas com 1-0 e correndo esse risco, né? O jogo é muito ruim no segundo tempo e um outro que eu vejo aí que também parece que já está com a gravata laranja é o Murilo Cavalcante. Vamos ficar de olho. Aqui o América tenta a chegada boa, bola enviada para o Paulinho no fundo, ele evita a saída da bola, Mastriani tem a chance e caiu. Olha a sobra da bola, tira de qualquer maneira a defesa. O Arthur tá marcando o tiro de meta, é isso? Tá apontando ali, o Mastriani chegou a cair. O time do América tá reclamando, talvez tenha marcado a saída da bola lá do Paulinho. Quando o Paulinho tenta o cruzamento, agora ele volta, aponta para a linha de fundo, é isso? O time do América chegou a reclamar de um pênalti em cima ali do Mastriani. A grande revolta dos jogadores do América justamente foi essa, pedindo um pênalti em cima do Mastriani. Tá no chão ali o Mastriani, tá sentado no gramado, os jogadores do América, no caso ali o Felipe Amaral, o único jogador também encostado no árbitro, Lucas Casagrande, árbitro paranaense, todo mundo na expectativa. O Mastriani caiu, mas ele autorizou já. Decisão rápida, já autorizou a cobrança no escanteio. 22 minutos, 1-0 para o Macaca, que agora tem que se defender. Tem escanteio que o Tauan cobra, levantamento para a boca do gol, sobe no Cascunha, afasta, rebote fica para o time do América. Lá pela direita com o Iago domina, tá cheio de gás, acabou de entrar, leva para o fundo, cheio de gás também o Miguel. Chega no carrinho, mas faz a falta, segundo o árbitro. Foi só bola, hein, Boles? O bandeirinho não deu nada, quem deu foi o árbitro e é ele quem manda, né, Pepe? É isso, e o Miguel vai justamente cobrar o bandeirinha que estava próximo ao lance. Daqui, a minha visão que eu tive foi que o corte do Miguel, o carrinho do garoto, foi totalmente na bola. Mas, enfim, falta para o América. E ele vem aí, hein? Jonathan. Está ali o Jonathan Cafu e também Lucas Justen. Daqui a pouco mais 2 alterações na Macaca. Já 2 na Macaca. Tem falta perigosa do time do América para bater. Já passamos da metade do segundo tempo. Vamos entrar pro último período do jogo. Tem falta perigosa do time do América para bater. O América em busca do gol de empate. Vem Tauan para a bola, pé canhoto, levantou para a boca do gol, toque de cabeça para fora do Mastriani, longe do gol. É só tiro de meta para o Macaca. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Logo tem o período da feijoada, né? Temperatura mais baixa. Você encontra essas saborosas linguiças da Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste
Forte na Mega Loja em Sorocaba. E aí, Gleger, o América deu um oxigenado no time com novos jogadores e a Ponte vai dar a resposta já, Zorzinho. Precisa dar resposta, né? Você vê que o jogo, apesar de estar macambúzio, né? A gente percebe que os jogadores estão se dedicando muito. Atenção também, né? O momento dos dois times na zona do rebaixamento. A Ponte ganhando o jogo e aí você tenta, qual que é a estratégia? Pressiona, vem numa manutenção do resultado, né? Fica aquela dúvida, o América precisando sair. Eu tentaria ser um pouco mais agressivo, tá? Nas mexidas. Eu, por exemplo, como eu disse, não teria tirado o Luiz Felipe. Concordo com o Tigrão, para mim ele estava muito bem no jogo também, como o Potker também estava. Então, assim, ele vai ter que oxigenar, mas tomara que os ajustes sejam feitos. E tomara também, o Pepe, o Cafu vem aí, né? Isso, Cafu e Lucas Justen prontos para entrar. No lugar. Tomara que ele tenha a cabeça no lugar. Vamos ver. A tendência é que ele tire o lateral, né, o Thales e talvez o Brian Borges. Vai subir a placa. Bom, aí é barbada, né? Tá saindo o Thales. É isso, saindo o Thales, camisa 22, para a entrada do Lucas Justen com a 2 e saindo Diego Tavares com a camisa número 7 para a entrada de Jonathan Cafu com a 19. Muito bem, 2 alterações na Macaca. E aí, Gleger, age corretamente o Rodrigo Santana? Não, eu não tiraria o Diego Tavares. Não tiraria. O Diego Tavares também está bem no jogo. A opção seria o Brian Borges, mas enfim. Na verdade, eu nem teria colocado o Jonathan Cafu. Já a opinião também do Tigrão. Aqui tem falta. O Tigrão América para bater. Vem para Tauan. Autorizada a cobrança. Vem com a canhota pela minha esquerda. Autorizada a cobrança. Levantamento fechado. Diogo Silva não foi. Toque de cabeça para o meio da área para ficar viva. Chega de qualquer maneira a defesa para cortar com o Miguel. A sobra da bola para o Johnny. Johnny levantou. Cruzou para Felipe Amaral. Ele subiu. Não achou. A bola passou. Jonathan Cafu vai protegendo. E a bola sai em lateral para a Macaca bater. E aí, Tigrão, 2 na Macaca. Todas as alterações, a menos que o Thales, que também estava bem, é bom jogador, hein? A menos que ele tenha pedido, ou tenha sentido alguma coisa e pediu, ou é a questão também do desgaste físico, mas estava bem no jogo. A Ponte perde, porque o Thales é mais jogador do que o Lucas Justen, não tenha dúvida nenhuma. E com relação ao Diego Tavares... Olha a Macaca chegando, Miguel domina, puxa, pé direito, bate Gustavo, em 2 tempos para fazer a defesa. E aí, Tigrão, você falava sobre o Diego Tavares. Então, ele luta, né, e a partir de agora, mais da metade do segundo tempo, quase 30, o América vai ter que subir todo mundo, vai ter espaço para o contra-ataque. E o Diego Tavares é esse cara de velocidade, né? Também, tecnicamente, eu não tiraria, mas não tem crítica, não. Que a gente não está ouvindo a conversa dos jogadores com a comissão técnica. E de repente o jogador fala, pra mim não dá mais, pelo amor de Deus. E aí agora o Cafu cometeu uma falta para cima do Tauan, dá a chance pro América meter essa bola pra área, Pedro Piscinato. Primeiro lance dele, não estava na dele. O Gleger até acabou de falar que queria que o Cafu entrasse com a cabeça no jogo. Primeiro lance dele, já comete a falta e recebe cartão amarelo, Jonathan Cafu. Chegou a receber até o cartão? Sim, está amarelado. Tem falta perigosa do time do América para fazer a cobrança. Vem para a bola Paulinho. Aqui para a meia esquerda. Vai levantar com a canhota para a boca do gol. 27,5. 1-0 para o Macaca. Gol de Potker. Parte Paulinho. Levantou ali o toque de cabeça. Diogo Silva pegou. Diogo Silva vai no cantinho para fazer a defesa. A bola ficou viva. Houve um desvio. Diogo Silva tentou para defender Pedro Pepe. E foi a finalização do Paulo Vitor, camisa 20 da equipe do América Mineiro. Diogo Silva mais uma vez foi muito bem, impedindo o que seria o gol de empate da equipe mineira. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Lá no primeiro tempo, o Diogo Silva no comecinho do jogo fez uma grande defesa. O Gleger conceituou, deu a nota 7,99. Essa não foi uma defesa tão difícil assim, mas foi uma defesa onde o goleiro tem que ficar atento, porque senão ela entraria no cantinho. Já o Gleger fala, olha, chegada do América, Mastriani chegou a dominar, chega rasgando o Márcio Silva.
Mete a bola para fora, lateral já batido pelo time do América. Nesse momento todinho no campo ofensivo, perde o jogo por 1-0. O América é o lanterna da competição, aí péssima inversão do jogador do América, sobra de graça para Miguel. Miguel parte com a bola dominada, tem Brian Borges pedindo pelo meio, carregou Miguel. Foi fominha, não tocou a bola e o árbitro vai dar simulação, vai mostrar cartão pro Miguel. É isso, BP. É isso, você acertou e o Miguel errou. Tentou, tinha um Brandão de um lado, tinha o Brian Borges por outro. Miguel tentou ali cavar a falta, acabou sendo amarelado, cartão amarelo para Miguel. E aí, Gleger, aquela defesa que o Diogo Silva fez, uma defesa importante para evitar o gol de empate do América. Importante, não tão difícil, como você disse, e o grau de dificuldade é 7,81. Quer dizer, foi a segunda defesa mais difícil do Diogo Silva no jogo. Domina o time da Ponte Preta com o André Lima. Fez o passe por dentro para Brandão. Brandão esperando a bola. Briga Cafu, briga André Lima. Insiste, a sobra da bola volta para o time do América. Jonathan recuperou, soltou para Iago. Carrega a bola, escapa na falta. Na entrada da grande área. Olha a América chegando. Soltou para o Tauan. Tentou cruzamento. Tira a Kevson de qualquer maneira. Volta para o Jonathan. Recolhe, domina para o time do América pela meia esquerda. Fez o passe curtinho para Paulinho. Pressionou o América. Quase 30 minutos do segundo tempo. Recebeu, dominou. Tauan girou, bateu para fora. Ela passa a esquerda. Vai embora pela linha de fundo, só que o América chegando, Pepe. E o Roger fica louco à beira do gramado, não acredita. Será que o Roger, nos tempos bons dele, de camisa 9, faria esse gol, Boles? A bola passou ali perto, né? Não sei. Foi mais uma tentativa do Tauan, onde o chute saiu cruzado. No caso, ele faria a função do Mastriani, né? Mastriani dá um pouquinho atrás. Acho que não, nesse tipo de lance não. Mas o Roger fez gols importantes ao longo da sua carreira. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Você encontra no Ica Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você deixa o seu like. Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal. Você que está passando aqui pelas ruas e avenidas de Campinas, por toda a região, vamos juntos. Bolis. No rádio, olha a Macaca chegando, bola recuperada, passe no comando. Vem o time da Ponte, Brandão tenta o cruzamento, ganha escanteio, PP. Foi um pouco ansioso o Brandão, dava para ter segurado um pouco mais, mas tá bom. Ponte Preta consegue o seu segundo escanteio no jogo, escanteio pelo lado esquerdo. Murilo caminha ali para a bola, não tem pressa alguma. E o Rodrigo Souza foi chamado ali, daqui a pouco, Rodrigão no time da Macaca. Foi chamado pelo Remédio, né? O Remédio foi lá e agora é ele quem está conversando com o próprio Rodrigo Souza. Já o Gleger. Aqui tem escanteio, a Macaca para fazer a cobrança. Lá na ponta esquerda vem para a bola Kevson. Acho até que é o primeiro escanteio da Macaca no segundo tempo. Segundo? Ah, no segundo tempo é o primeiro. Primeiro, então teve um no primeiro, outro no segundo, então é o segundo escanteio. Vem cruzamento lá dentro para a boca do gol, subiu a defesa para afastar. Rebote volta para a Macaca, ela pela canhota, Murilo. Domina, puxa a bola para a canhota. Levantou, tentou Márcio Silva, tirou a defesa, olha só para Miguel, bateu em cima da marcação. Voltou na ponta, bola solta, vem Macaca, tenta diminuir cruzamento. A bola passa por todo mundo e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta. Quem cruzou essa bola? Lucas Cunha ou Justin? Lucas Justin. Pegou mal, né, Pepe? Justin. E aí, Gleger? Placar de 1-0, Macaca segue na frente. Não, antes, né, eu chamei porque vocês estavam falando do Roger. Você sabia que eu joguei com o Roger, né? No Vitória. E o Roger foi artilheiro, acho que vice-artilheiro do Brasileiro naquela época. Fazia muitos gols. E o Roger do Vitória, viu, Pepe? Teria feito aquele gol que você perguntou pro Bolis. 2009? Exatamente. Alteração na Macaca. Saindo camisa número 20, Murilo Cavalcante. Entrando Rodrigo Souza com a 5. Essa a última alteração do técnico Rodrigo Santana na partida. 2009 você já era nascido, Pepe? Sim, já tinha o Gleger no meu álbum de figurinhas já. Ah, entendi. Com certeza. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi.
Foi embora, portanto, o Murilo Cavalcante para a entrada do Rodrigão Souza. Para fechar ali na entrada da grande área. Está na sua posição de origem ali, ó, na entrada da grande área com a camisa 5. Bloqueando a ação ofensiva do América. Chega Kepson, atento, tocando na bola. A bola saiu. Sobra da bola, volta para o time do América. Já o Tigrão fala. Mastrine é quem domina, sai da área. Protegeu pela meia para Iago. Iago dominou, pegou a grande área. Levou a marcação para o fundo. Ele bate cruzado. Ganha escanteio. América, PP. Drible de futsal do Iago, camisa 10 da equipe do América Mineiro. O América ganha mais um escanteio. Dessa vez é o camisa número Tauan, camisa 11. Número 11. O relógio está demorando para passar por torcedor da Macaca. Vamos chegar a 34. Tem escanteio para bater. Vem Tauan para a bola. O América tenta o empate. Olha o cruzamento fechado. O toque de cabeça. Diego Silva! No desvio de cabeça em cima do Diogo Silva, que evitou o gol de empate do time do América, PP. Foi o Natan, zagueiro do América, quem cabeceou, subiu alto, testou firme, mas mais uma vez, Diogo Silva estava lá, impedindo o empate do América. A Macaca vai vencendo por 1-0. William do Bigode vem aí. Entrou William Bigode no lugar... William Bigode com a 9, no lugar de Mastriani com a camisa 17. Tigrão, a América está chegando cada vez mais perto de empatar o jogo e o Rodrigo Souza entrou na Macaca. O Murilo não aguentava mais. Falei já alguns minutos atrás. Aliás, a Ponte parou de jogar, está correndo risco. Só joga o América. Ou a Ponte espeta um contra-ataque aí, mata o jogo, ou vai sofrer um empate. Já o Gleger vai conceituar a defesa do Diogo Silva, hein? Será que foi defesaça acima de 8 pontos? Anota 8. Já o Gleger. Aqui tenta o time do América, corta Rodrigo Souza, sobra para Brandão. Brandão tentou passe atrás, André Lima escora de cabeça. Chega aqui na ponta para Cafu. Cafu recolhe, domina, vê a passagem do Lucas de Justin. Recebeu, o balão não saiu não, protegeu, tentou pela meia para Brandão. Brandão domina no pivô, entrada na grande área. Voltou, soltou, curtinho para André Lima. André Lima parou, prendeu, olhou, pensou, carregou, tocou mal na bola. O Brandão lembra o Rodrigão que passou pela ponte? Recuperou o Brandão, soltou na entrada da grande área e calibrou, bateu pro gol, pegou mal na bola ali na entrada da grande área o Brian Borges. É só tiro de meta, pelo menos aqui de cima lembra, viu, Pepe? Lembra do Rodrigão? Lembro, fez gols na Ponte Preta. O Brandão tem muito tamanho, mas qualidade, bola que é bom, boles. E aí, ô Gleger, aquela defesa do Diogo Silva, bem verdade, foi em cima dele, mas foi uma defesa boa, importante, que evitou o gol de empate do América. Transformando no homem do jogo, né? Tudo bem que foi em cima dele, mas estava bem posicionado, ele fez o movimento correto, espalmou para longe. O grau de dificuldade 7,97. Público 7,97. Tivemos uma 7,99 e outra 7,97. Ai, meu Deus do céu. Exatamente, a 7,90, porque eu falo do grau de dificuldade, né? Sim, quer dizer, elevadíssimo. Aquela do primeiro tempo, por enquanto, a defesa do jogo. Acho que esse negócio dessa nota que ele dá aí, furaram muito para implantar isso. O cabelo dele aí. E foram muitos fios, né? Vazou massa encefálica para fora. Vou falar pra você mais uma coisa, hein? O Boles é natural, o Gleger usa um... Natural. litro. Eu sou o quê, meu? O Gleger usa um litro de laque todo dia. Olha aí. Olha aí, ó. Falta perigosa pro América. Olha, foi a meio passo da risca da grande área, mas pouquinho seria pênalti, hein, Pepe? É isso, a bola acabou acertando ali na mão do Kevson. Falta perigosa para a equipe do América. 36:40, segundo tempo, 1-0 para o Macaca. É a Série B, sexta rodada para você ligado no YouTube, no FM em 85,7 pelos aplicativos. Falta perigosa para o time do América. Na bola parada, vem Paulinho para a cobrança. Meia dúzia estampada na camisa. Vai para ele. Autorizada a cobrança, Paulinho. Jogou longe no gol. Tá quase chegando lá na Artemis 2. Que já voltou pra terra, né, Pepe? Já voltou. E a torcida da Ponte Preta, é claro, muitos elogios para essa batida do Paulinho. Vou passar aqui o público e renda. Público total, 4.353 torcedores. Uma renda de R$ 104.270.
Já, assim que a bola parar de rolar, vem aí Edu Pinheiro comandando o apito final. Até aqui 1-0 para Macaca. Logo os materiais elétricos das melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Ligue Logos 1932733760. Logos materiais elétricos em Campinas. Lançado o Jonathan, vai para a disputa com o Kepson, tocou na bola, mas o bandeirinho Roberto Riverino marcou a falta. Marcou a falta, agora foi bem o Bandeira, marcou a falta para Macaca lá atrás do campo defensivo. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Olha meu amigo Luiz Augusto Carvalho, Luizinho, tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, o Cafu tá em campo. É a galera curtindo o futebol da Bandeirantes Campinas, tá faltando pouco pro torcedor da Macaca, pra Macacada comemorar a segunda vitória. A segunda vitória seguida na Ponte no Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui Brandão tenta abrir um alto, sobe com ele, tira a defesa, vai brigar Lucas Justin, tentou tocar na bola, sobra, volta para Tauan. Tauan recolhe, domina, ele vem costurando pelo meio, chegou o Brandão, acaba atropelando o Tauan, o jogo tá parado. Chamou, falou, microfone aberto, diga lá, Tigrão. Você tem certeza? O quê? O Cafu tá em campo? Tá aqui, ó, tá marcando agora. Até amarelo ele levou. Ele tá como auxiliar do Lucas Justin nesse momento. Tá em campo aqui o Cafu. Bola pro time do América Mineiro. Quem domina é Rafa Barcelos. Empurra na ponta para Paulinho. Chega o Cafu na marcação. Bloqueia e por isso o Paulinho volta. A bola recomeça com o Rafa Barcelos. E com isso o tempo vai passando. A bola fica longe do gol do Diogo Silva, que já fez importantes defesas no jogo. Jonathan, quem domina pelo setor direito. Leva a marcação. Johnny tentou passe por dentro. Recebeu, dominou Felipe Amaral. Abriu curtinho para Tauan. Tem o William Bigode na área. Soltou nas costas do Paulinho. Chega Cafu. Paulinho recolhe, domina, volta para Tauan. Tauan recolhe, domina. A ponte se fecha, vence o jogo por 1-0, vai conquistando uma vitória importantíssima. Torcedor sabe da luta do time Ponte Bretano e volta a incentivar o grito que vem das arquibancadas para passar energia positiva para o time em campo, para segurar esse resultado positivo na reta final. Vamos chegar a 40 minutos. Paulinho tentou, bloqueia, bem Cafu, estica, aperta, coloca a bola para fora. Paulinho cobra o lateral, setor canhoto. Ele empurrou para Rafa Barcelos e girou por dentro para Natan, na faixa central do gramado. Já abre pela direita para Johnny. Johnny recolhe, domina a ponte, chega na marcação agora com Miguel. Recebeu, dominou Jonathan, já encostou Kepson. Recolheu, dominou 40 minutos, segundo tempo. Bola invertida aqui na ponta para Paulinho. Chega Jonathan, Cafu tentou recuperar. Paulinho pressionado, volta a bola para Rafa Barcelos. Ele empurra pela meia, deixou para Tauan, jogador perigoso. Ele vai sair driblando, fez o passe na ponta agora para Paulinho. Pega esse passinho aí, Paulinho, muito forte. A bola vai direto para fora em tiro de meta para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 40 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, você eu confirmo, é a Série B do Campeonato Brasileiro, aqui em Majestoso. Ponte 1, gol de Potker no primeiro tempo, 44 minutos, reta final do primeiro tempo. 1 para Macaca, 0 para o Coelho, Edu. Olha, nesse momento, com esse resultado, a Ponte é 13ª, está indo para 7 pontos. Lembrando que a Ponte joga domingo, a semana que vem, lá contra o São Bernardo, no 1º de maio. Leandro Bola. E você já sabe, é com P de Bola, P de Bandeirantes, ligado, conectado, sintonizado aqui, ó. Com todo o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você aqui. Falta de ataque. Falta para cima de Márcio Silva, o jogo tá parado, Pedro Piscinato. E foi muito inteligente ali o zagueiro da Macaca, tomou a frente do lance, sofreu a falta. Ponte Preta tem a posse de bola, vai administrando e chegando à segunda vitória consecutiva nesta Série B. E pelo menos nos últimos minutos, Tigrão, o América não consegue chegar mais naquele último terço do campo, invadir a área da Macaca. A Ponte se fecha bem, pelo menos até aqui, Tiger. Mas eu não gosto desse expediente, não. A Ponte praticamente administrou o resultado o segundo tempo inteiro, né? Veja que o goleiro do América, o Gustavo, número 1, não fez nenhuma defesa no segundo tempo, né? Tudo bem que a Ponte perdeu intensidade ofensiva com as saídas dos 3 atacantes titulares, né? Saiu primeiro o Potker, depois saiu o Luiz Felipe e depois saiu o Diego Tavares. O Brandão muito lento, né? Não consegue sequer prender a bola. Vai para o corpo a corpo e faz falta. Eu não gosto, eu acho que é um resultado importantíssimo.
Mas a Ponte poderia propor um pouquinho mais sem se expor, para não trazer o América, é um time muito fraco tecnicamente. Mas traz para cima, sabe como é que é o futebol, né? Eu não gosto. Até agora tá dando certo, a Ponte tá bem postada. Fechou ali com o Rodrigo, que marca muito mais do que o Murilo Cavalcante. Muito mais. Aí depois dos 35 até é justificável. A Ponte não quer mais jogo, o América não tem força. A tendência é que acabe assim, mas é o chamado placar mínimo. Sempre suscetível a uma mudança não só de placar, porque se sai um gol do América, muda também o resultado. Placar é uma coisa, resultado é outra. E a Ponte está conquistando 3 pontos fundamentais, mas poderia tentar empurrar um pouquinho o América para trás, subir um pouquinho, para não chamar tanto para cima. 43,5, vem o América tentando com o Iago, chega o Rodrigão, protege, ainda sofre a falta para se manter em jogo parado. Aroma das Ervas é muito mais sabor, as suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. JP Formaggio tá ligado com toda a família Formaggio. Amanhã tem a Arena Garamaggio, a galera curtindo o futebol da Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 44 minutos, reta final do jogo, 1-0 para Macaca. Tentou Brandão de cabeça, Miguel acaba cometendo a falta. O jogo está parado, foi o Brian Borges quem fez a falta, o capitão da Macaca. Pelo segundo jogo seguido, tentou o time do América. Rodrigo Souza chega tocando na bola. Evitação ofensiva de Jonathan, cede lateral para o time do América bater na junção da risca no meio campo com a risca lateral. O Coelho que ataca nesse segundo tempo para o gol do portão de entrada majestoso. Aqui domina o time do América com Rafa Barcelos. Ele domina, puxa a bola para o pé canhoto, deixou para Natan. Brian Borges dá uma apertada, abre vira direita para Johnny. Johnny recolhe, domina na marginal do gramado, setor direito, vê lá na frente o Jonathan, prefere passe atrás para Natan. Natan recolheu, dominou, troca passes o time do América. Para os dois zagueiros, a Ponte não marca, deixa o time do América conduzir a bola. Quem domina, Rafa Barcelos. Tentou pela meia, abriu na ponta para Paulinho. Paulinho recolheu, dominou para William Bigode, parou, chegou Rodrigo Souza na marcação, na caça, consegue o passe para Tauan, chega de novo Rodrigo Souza para recuperar para Ponte, faz o passe para Cafu. Cafu meteu no comando para Brandão, goleiro ameaçou sair do gol, voltou, bola para Brandão, chega também Natan. Natan no carrinho, colocando a bola para fora, vamos até 51. Chegamos a 45, vamos até 51 no majestoso. 1-0 para Macaca, gol do William Pote, que era 44 do primeiro tempo. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. André Lima faz a falta para cima de Paulo Vitor. Jogo parado no campo defensivo. É falta para o time do América bater. Logo os materiais elétricos das melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. A Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. O primeiro minuto acrescido já foi. Vem o América para o campo de ataque. Domina Jonathan. Ele sai da ponta, vem para a meia, parou, prendeu, olhou, pensou com a canhota, abriu para Paulinho. Chega Cafu na marcação. Paulinho de costas para o marcador. Ele para, prende, segura, volta a bola para Rafa Barcelos. Dá uma fatiada na bola. Empurra na ponta para Iago Kevson. Chega de cabeça, colocando o desvio da bola para fora. É lateral para o Coelho bater. Resultado que deixa o América na lanterna da competição. Vai conhecendo a quarta derrota. Quarta derrota em 6 jogos. Vem o América, domina na ponta Tauan, recolheu, dominou, parou, chegou Cafu na marcação, tentou recuperar. Ele fez do passe atrás para Rafa Barcelos, que recomeça com o goleiro Gustavo. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Torcedor volta a incentivar, a apoiar a Macaca. Mas quem desce é o América com o Paulinho. Ele leva para o fundo, Lucas Justin tentou tirar, mas quem tira lá dentro é Lucas Cunha. Sobra para Cafu, falta. Espera o contato veio. Falta para cima dele, Pepe. Falta em cima de Jonathan Cafu. E aí o Roger ali bem próximo, onde o Cafu sofreu a falta, esbravejando, gritando muito com o meio de campo do América Mineiro. Torcedor Ponte Bretano na expectativa, macacada reunida. Tá faltando pouco para Macaca vencer mais uma no Campeonato Brasileiro da Série B. Algo inédito neste ano. Vai conquistando a segunda vitória consecutiva, Macaca. Vem para cobrança na falta, Diogo Silva.
O Roger agora conversa ali com o quarto árbitro, gesticula, Diogo Silva com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque, tentando o Brandão. Brandão escora de cabeça, Brian Borges vai tentar chegar, mas aí falta a perna, né, para chegar, a bola sai. É tiro de meta pro América bater. 47,5, vamos até 50, aí gol no Majestoso. Já o apito final, antes... teremos a zona mista. No Campeonato Brasileiro não tem essa frescura, não. Pode entrevistar o jogador no final do jogo, né, Pepe? É isso, Campeonato Brasileiro, tudo liberado. Obrigado, CBF. Tá tudo liberado aí, Pepe? Lá ele. Tauan tentou a finta, Lucas Fediansten chega, toca na bola, a bola voltou para Tauan, recorre, domina para o time americano, ele volta e recomeça com o Rafa Barcelos, ajeitou para o time do América na faixa central do gramado, fez o passe para Natan, recolheu, dominou, já empurrou na ponta para Jonathan, abertura na ponta direita, Jonathan no comando para Paulo Vitor, boa bola, olha o América chegando, Rodrigo Souza toca na bola, escanteio. Tá marcado escanteio pro América Mineiro bater, Pedro Piscinato. E dessa vez pelo lado direito, e mais uma vez... Tauan, camisa número 11, é ele quem vai fazer a cobrança. 48 minutos e meio, vamos até 51. Vem perigo contra a meta da Macaca, para a meta do Diogo Silva. Vem Natan para a cobrança, ele bate com a canhota lá na direita, vem cobrança fechada, o árbitro ainda não autoriza. Lucas Casagrande, o jovem árbitro paranaense, chama a atenção de todo mundo, agora autoriza a cobrança. Vem para a bola Natan, vem bola na área da Macaca, partiu o pé canhoto, levantou na primeira trave, tira a defesa. De cabeça, bola colocada para fora pelo André Lima. É mais um escanteio, mais uma vez Tauan vem para a bola, 49, faltam 2 minutos para a Macaca vencer. Vem para a cobrança, Tauan, escanteio, levantamento, bola fechada. Chega a defesa para cortar, quase o Natan consegue o desvio. A sobra da bola volta para Iago. Chega com todo cuidado no mundo o Miguel para não cometer a falta. É isso que o Iago quer. Ele sai da ponta, vem para meio. Chega bem Miguel. Recupera para a Macaca, a sobra da bola para Brian Borges. Já meteu para Cafu. Contra-ataque armado, tem Brandão no comando. Cafu carrega a bola, Brandão ficou impedido quando tocou pro Brandão, saiu na cara do gol, entrou, tocou, pega, Gustavo já tá impedido. E aí o Brandão dá uma canelada na bola, joga longe do gol. O Cafu demorou um pouquinho, né? Meio segundo para tocar pro Brandão. E aí estava impedido de fato o Brandão. De qualquer forma, o Gustavo já havia feito a defesa. Sai jogando o time do América, 49, quase 50. Torcedor ponte-bretano nas arquibancadas do Majestoso de pé, esperando o apito final do árbitro. Jogo dramático no finalzinho, 1-0 para Macaca. Iago puxa para o meio direito, dá uma fatiada na bola, tentou a inversão, subiu para afastar Kepson. Vai voltar pelo meio para Brian Borges. Chega primeiro Johnny de primeira, abriu para Tauan, dominou, calibrou, pé canhoto, a bomba, a bola foi desviada. Escanteio pro América, Pepe. E o Diogo Silva correu, se esforçou, mas não conseguiu impedir o escanteio. Mais uma vez pelo lado direito e novamente é o Tauan quem vai fazer a cobrança. Vem pra bola Tauan, goleiro foi pra área, Gustavo foi pra área. Final de jogo dramático, o torcedor da Macaca agoniado. Busca o árbitro terminar o jogo. Partiu Tauan, levantamento. Diogo Silva dá um soco na bola. Tira dali, tira parcialmente. A bola volta para o time do América. Iago domina, puxa a bola aqui na canhota. Levantou para a boca do gol de cabeça. Corta Márcio Silva. Tem mais América. Tauan briga, chega. Kevin tocando na bola. O Diogo Silva quer o final do jogo. O árbitro vai terminar e acabou! Apita Lucas Casagrande, acabou! Foi no sufoco, mas foi na garra, na luta, na determinação do time ponte-bretano para a festa da macacada. A Ponte conquista a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Os seus jogadores se abraçam, os seus jogadores com inúmeras dificuldades comemoram. A Ponte fora de campo passa inúmeras dificuldades, mas em campo ela dá sua resposta. De um time tradicional, de um time de força, de um time de camisa. Conquista a segunda vitória, uma vitória importantíssima para tirar a Macaca da zona do rebaixamento. Gol de William Pottinger no primeiro tempo e no segundo tempo a Ponte fechou toda e consegue um grande resultado. O América segue na liderança, segue na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Festa da Macacada, Ponte vence, Pedro Piscinato. É isso, Ponte Preta conquista a segunda vitória consecutiva e assim que o árbitro Lucas Casagrande apitou o final da partida, a gente viu os jogadores, o Kevson, o Brian Borges, extenuados, caíram ali no gramado do estádio Moisés Lucarelli.
uma vitória suada, brigada e defendida até o último minuto pelos jogadores da Ponte Preta. Muito bem, a gente fica na expectativa da saída dos atletas. Todos eles ainda no centro do gramado, vão sair todos juntos. A galera passa aqui pela cabine, comemorando, vibrando com o resultado positivo da Macaca, 1-0. Os jogadores agora no centro do gramado aplaudem os torcedores que correspondem, também respondem, afinal de contas, não faltou luta. Garra, determinação para o time ponte-bretano. Chega a 7 pontos a Macaca na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. E o América vai na liderança, vai lá atrás, né? Vai na rabeira, vai na zona do rebaixamento, na lanterna com apenas 2 pontos somados. Os jogadores vão começar a sair. Potker está vindo ali juntamente com o Cafu. Os jogadores devem sair todos juntos. Isso, tomara que eles falem, né? Fizeram isso também no intervalo. Saíram todos juntos, esperaram um ao outro e agora novamente saindo todos juntos. Vamos ver se o Potker, autor do gol da Ponte Preta, fala com a gente. Potker, que foi o autor do gol, ele fez contra o Avaí. Perdeu um pênalti, inclusive, mas fez o gol. No rebote, o Diego Tavares acabou fazendo o segundo gol, gol da vitória, e hoje foi decisivo mais uma vez, meteu lá dentro. Primeiro gol do Potker aqui no Majestoso depois do seu retorno. Jogadores começam a sair, os repórteres estão todos posicionados ali na saída, jogadores na grade. Muito Vamos lá, aplaudidos, todos eles aplaudidos pela torcida ponte-pretana. Eles retribuem esse aplauso ao torcedor que está presente aqui no Majestoso. Ele saindo aqui. Potker, dá uma palavrinha aqui com a gente. Não quer falar? Acho que ninguém vai falar, viu? André, vamos falar? Eu acho que fizeram um acordo, acho que eles não vão falar. Tentei falar com o Potker, com o André Lima também. Márcio Silva faz um sinal negativo aqui com a cabeça. Os jogadores, eu acho que um acordo entre eles, não vão falar aqui com a imprensa. Boles. Tá bom, uma pena, né? Uma pena, mas a gente respeita o torcedor que está deixando nesse momento o Majestoso. Gostaria de ouvir os seus jogadores, os jogadores que foram aplaudidos, que lutaram. E a Ponte conquista um grande resultado. Tem mais alguém aí? Alguns outros jogadores, mas se os principais não falaram, né? O Kevson tá vindo aqui, o Barcelos também tá aqui. Barcelos cumprimentando o Everton Brito. Barcelos, não vão falar também. Luiz Felipe também não, Diogo. Todos eles. Um acordo entre eles, não vão falar. Tentamos falar com o Diogo, com todos os jogadores que passaram por aqui. Tá bom. Optaram por não falar, um acordo entre eles. Beleza, muito bem, terminou o jogo, o torcedor ponte-bretano vai ter um fim de semana tranquilo, de paz e felicidade, afinal de contas, a Ponte emplaca a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro da Série B. Na sequência, o Edu Pinheiro vai comandar o apito final para repercutir esta vitória da Macaca sofrida, mas a Ponte venceu 1-0, Lanterna América Mineiro, sobe para 7 pontos e nesse momento fora da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Fique ligado, na sequência vem aí o apito final aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Do Pinheiro. Público 4.353, a renda 104 mil. Começa com o Tigrão e resumiria da seguinte maneira: 33 do primeiro tempo, Potker faz uma falta, uma entrada, atinge o pé de Tauan. Se fosse um pouquinho mais pra cima, como esse Tigrão, se pegasse na perna e o VAR chamasse, a coisa poderia ter sido pior para o Potker. Passou um pouquinho mais de jogo, Potker de novo faz falta. Já tinha amarelo. Deu uma seguradinha e tal, segue o jogo. Passou mais um pouquinho, o Potker disputa uma bola, ele sobe, o marcador sobe com ele, ele de braços abertos gira o corpo e o braço dele atinge levemente a testa do seu adversário. Ele atinge a testa, ele também já tira o braço. E aí todo o time do América reclamando, o banco do América tem que expulsar. O árbitro não expulsou, segue o jogo. E passando mais um pouquinho, nasce o gol do jogo, que começa com o próprio Potker, que envia pro Luiz Felipe, entra na área e, como disse sabiamente, gosto de detalhes, hein? O Tigrão tem um detalhe. O Tigrão falou no intervalo. O Luiz Felipe é destro. Ele cruza com o pé esquerdo. Não foi um cruzamento, foi um passe, mas na manteiga para Potker de cabeça fazer o gol do jogo. No mais, Diogo Silva, pelo menos 4 excelentes defesas. Destaque para o zagueiro Natan, do América, em 2 escanteios, um no primeiro tempo, outro no segundo tempo. O Natan cabeceando e ele, Diogo Silva, com 2 grandes defesas. Oi, Tigrão, Ponte 1, América Mineiro 0. Vitória, meu queridíssimo Edu Pinheiro, importantíssima da Ponte. Esses jogadores atuando aí como verdadeiros heróis, né? Trabalharam muito bem, muito amor à camisa, muito respeito. Se não é amor à camisa, amor à profissão de cada um deles. Amor à sequência de carreira, respeito à família. É um momento terrivelmente complicado. Não vou falar de bastidor, vou falar do jogo. O bastidor todo mundo sabe. Jogadores até nem ficaram na concentração, foram lá e depois foram para casa. E isso aí fica depois, se alguém quiser falar agora, a partir de agora, de bastidor, que fale a diretoria da Ponte. Eu quero falar do jogo. Não concordo com tudo isso que está acontecendo, acho terrível, mas eu quero enaltecer e usar um espaço aqui tão nobre a garra e o profissionalismo desses jogadores. Lutaram muito, não houve brilhantismo técnico, foi uma partida só razoável tecnicamente da Ponte, mas de boa organização. O ponto alto, o sistema defensivo. Não concordei quando a Ponte abriu mão de jogar e tratou apenas de administrar e de garantir o resultado, 1-0, isso é muito perigoso. E o Diogo Silva andou fazendo aí das suas, fazendo realmente defesas impressionantes e que garantiram esse resultado, mas o América teve mais volume do que a Ponte. E aí, foi injusto? Não tem injustiça no futebol, tem justiça. E justiça é bola na rede. E a bola botou uma no primeiro tempo. E estamos conversados aos 44 do primeiro tempo. E eu estava observando de novo, e o Potker dá um drible muito bonito ali próximo do meio-campo. Ele puxa a bola para trás, meio que de calcanhar, dá um toque, sai.
Quando ele puxa, ele dá um toque meio realmente com a parte de trás do pé, já dá o drible, já deixa o adversário para trás, arranca, aí mete ali o Luiz Felipe do lado esquerdo e ele já se projeta, já faz a infiltração, já invade a área, saindo da marcação mais que para o segundo pau, e o Luiz Felipe percebe, observa, levanta a cabeça, põe no Potker, levanta na medida um verdadeiro passe, um passe de luxo, e o Potker com muita violência na cabeça, se atira na bola, né, mergulha e com o peso do corpo, com a impulsão do corpo, mete a bola na rede, sai uma cabeçada muito forte, 1-0 para a Ponte. Então, para mim, justiça é isso. A Ponte teve menos chances. O goleiro da Ponte trabalhou muito mais do que o Gustavo, goleiro do América. Mas a grande verdade é que a Ponte botou uma dentro e o América não. E a Ponte organizada se segurou, marcou. Essa zaga aí deu liga, né? Vejam que é terceira partida dessa zaga aí. E ela vem tomando pouquíssimos gols. Pouquíssimos gols. Nos 2 últimos jogos tomou 1 gol do Avaí. 1 gol. Então dá meio por partida. É uma média boa. Pegando o recorte das 2 vitórias da Ponte. Segurou o samba, segurou a pressão. Os volantes jogando bem. No momento em que a gente sentia que a Ponte não tinha mais intensidade de marcação, vem o Rodrigo Souza, pernas compridas, bote preciso, entrou bem, roubou 3 ou 4 bolas fundamentais em momentos em que o América tentava empurrar a Ponte para trás, empurrou, a Ponte deu espaço, mas montou as linhas direitinho, compactou o time, tentou o contra-ataque, é verdade, nenhum funcionou, até porque os caras do contra-ataque já tinham saído. Luiz Felipe, Potker e Diego Tavares, os caras de velocidade. Os que entraram lutaram, ajudaram a marcar, mas ofensivamente, no segundo tempo, a Ponte praticamente não existiu. Fica aqui a organização do time, fica aqui a entrega do time, a hombridade do time e, para mim, a justiça no marcador, que premiou o time mais organizado, que errou menos e que, quando teve a chance, botou na teia. Essa a fotografia, para mim, revelada do jogo, na importantíssima vitória da Macaca, 1-0 para cima do Coelhão, que continua lá embaixo na lanterna. E quando a gente olha a classificação, a Ponte está a 2 da zona de rebaixamento, nesse momento, mas já jogou, todo mundo vai jogar ainda, e está a 1 do G6. Também vai ter muito jogo, não deve ser esta a classificação ao final da rodada. Mas só para que todos entendam que depois de 6 rodadas está tudo muito embolado e hoje a Ponte sobrou em termos de voluntariedade mais uma vez, e merece ser homenageada e aplaudida essa equipe pela torcida que reconheceu ao final da partida, aplaudindo de forma entusiasta essa luta, essa garra, essa entrega, essa intensidade do time que está conseguindo se auto-blindar de tudo que está acontecendo fora das 4 linhas, a parte do cérebro que analisa o extracampo não se mistura àquela parte do cérebro convicta de que dentro do campo cada um tem que se doar um pouco mais. Porque se já está difícil, perdendo jogos, vai ficando cada vez pior. Meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito bem, Mestre Tigrão, olha, público 4.300, Ponte 1-0 no América Mineiro. Agora o Greg Souza comentando, lembrando o Greg, que mais uma vez a Ponte não teve o Elvis. O gol foi do Potker, 43 do primeiro tempo no gol de entrada. Oi, Gleger. Edu, a Ponte, ela vive um momento muito dramático fora de campo. Você vê que os jogadores, uma vitória como essa, né, cara? E aí ninguém para falar, né? E aí a gente sabe, dá pra entender, tá? Eu entendo perfeitamente. Claro e óbvio que o torcedor tá indo embora agora, né? Tá lá ligado na Rádio Bandeirantes. Gostaria de ouvir, por exemplo, o Potker, que fez o gol, né? O Diogo Silva, que fez grandes defesas, né? Ouvir lá o Lucas, que jogou bem também, ao lado do Márcio Silva. Então, assim, mas é uma situação complicada, né? Então eu quero fazer das palavras do Tigrão as minhas,
que, pô, os caras eles estão dando o máximo, né, cara? É aquele ditado que sempre diz, e eu, na minha vida profissional, sempre levei muito isso comigo também, né? Não vou dever nada pra ninguém, cara. Eu não vou dever nada pra ninguém. E é isso que os jogadores estão fazendo. Esse deve ser o discurso dentro do vestiário. Ó, os caras estão devendo pra nós? Beleza, eles estão devendo, mas nós não vamos dever nada. Né? E é isso que está acontecendo. Então tem que parabenizar realmente pelo resultado. Eu acho que diante de todo o cenário, e o Rodrigo tem feito muito isso, a estratégia bem definida para o jogo. Independente se ganhou de 1, lá contra o Avaí ganhou de 2-1 de virada, independente de qualquer coisa. O momento em que está a Ponte, ela precisa somar pontos. E jogando em casa, tem que ganhar o jogo, independente se é 1, se é 2, se é 3. Precisa dos 3 pontos. Ah, o saldo é importante, Gleger, eu também concordo. Mas para esse momento, é a vitória. E em alguns momentos, não apresentando um bom futebol, dando muito a bola pro adversário, correndo sérios riscos aí no final do jogo, né? Escanteio, falta, bola parada, enfim. O que vale é o resultado positivo, é a vitória. E a gente tem que realmente enaltecer o trabalho desses atletas. Esses caras estão sendo guerreiros. Olha, é impressionante. Eu sei disso, Edu, porque eu já tive em situações muito parecidas. E se o cara não tiver dentro dele o profissionalismo e a representatividade daqui do clube que ele tá, né, aqui ó, honrando a camisa, né, honrando, respeitando a torcida da Ponte, o torcedor que pagou ingresso, que saiu de casa na sexta-feira à noite para ir assistir, para ir lá prestigiar os atletas. Então os caras estão honrando isso. Parabéns a todos os atletas e também parabéns ao Rodrigo Santana, que mais uma vez teve uma estratégia muito bem definida e conquistou mais 3 pontos, deixando o América lá embaixo e a Ponte dando um salto importantíssimo na tabela. Edu. Muito bem, um abraço pro Batata e seu filho Batatinha lá em Rio Preto, sempre curtindo a Bandeirantes, Ponte Pretano aí de 4 costados aí. Parabéns jogadores da Ponte que lutaram muito, vocês já realçaram isso. Parabéns aos torcedores, esses 4 mil, 5 mil que estão indo, amor à Ponte, participando, indo ao estádio, incentivando. Ontem os jogadores deixaram a concentração em protesto dos salários atrasados. Já foi amplamente discutido isso no Sport em Debate de hoje também. Reapresentaram hoje no hotel, foram pro jogo, terminou o jogo, não deram entrevista, também protesto salários atrasados. Vai que fala uma coisa, deixa pra lá então, não vão falar nada, segue o jogo. A gente espera aí que, quem sabe, né, a Ponte vai ter uma semana positiva aí. Vamos lá, vamos ao craque do jogo. O craque do jogo. Olha, começo com o Leandro Boles, ele que narrou aqui o gol do Potter, já vai narrar de novo, viu, Boles? Então vote o craque do jogo, Boles. Fala, Edu, grande vitória da Ponte, vitória suada, a Macaca conquista a segunda vitória na Série B e pra mim, o herói desta vitória foi o autor do gol, William Potker. Com menção honrosa também pro Diogo Silva, aliás, pra todo o time, né, que lutou, que batalhou, mas pra mim, o William Potker decisivo, o craque do jogo. Valeu, Edu! Excelente fim de semana pra você e até a próxima. Muito bem, muito obrigado. Aproveita, hein? O jogo agora só segunda-feira. Bom final de semana. Grande Boles. Também faz TV, faz rádio. Boles não para. Pedro Piscinato, craque do jogo. Oi, Edu. De volta aqui no apito final. Agora para eleger o craque da partida. Para mim, William Potker, autor do gol que deu a segunda vitória para a Macaca na Série B. Para mim, Potker, o craque da partida. Edu, grande abraço e até a próxima. Já você vem na coletiva. Grande, isso mesmo, Pedrão. Obrigado, viu? Oi, Gleger, o craque. A menção honrosa pro Diogo Silva, mas o Potker fez o gol da vitória e enquanto esteve em campo, para mim, foi muito bem no jogo. Então, para mim, Potker. Oi, Tigrão, o craque. Eu vou acompanhar sim, vou acompanhar os meus companheiros. Eu acho que o Diogo Silva foi decisivo, mas num momento desse, uma jogada que ele inicia e finaliza. E estava lutando muito, estava muito ameaçado, de repente, de ser expulso com o cartão que já tinha. Ele é um jogador muito intenso, ele disputa todas, às vezes é muito forte, vai aí com excesso de força, toma o segundo amarelo, poderia atrapalhar tudo, porque com um jogador a menos num jogo tão difícil e num jogo tão equilibrado e difícil, poderia atrapalhar demais a Ponte. Acho que o Rodrigo, nesse aspecto, e entre outros, foi bem, sentiu o momento, poupou o jogador, o time se defendeu bem, mas apesar da importância do Diogo Silva,
das defesas fundamentais. O Potker foi muito decisivo num belo gol da Ponte, onde ele inicia, dribla, assiste, enfia a bola para o Luiz Felipe, se projeta na grande área, recebe o cruzamento e bota na rede. Potker, o craque do jogo. Olha, Potker, o craque do jogo por unanimidade. O Potker chegou na Ponte, primeira passagem em maio de 2016, veio do Linense, ficou até 30 de abril de 2017. Assim que terminou a decisão, aquele Ponte Corinthians 2017, aqui Corinthians venceu por 3-0, na Neoquímica foi 1-1. No dia seguinte, Potker já estava negociado com o Internacional de Porto Alegre. O Potker na Ponte, com o gol que ele fez contra o Avaí, e o de hoje são 26 gols. O Potker foi artilheiro do Brasileiro 2016 com 14 gols, ao lado do Diego Souza do Sport até então e do Fred do Atlético Mineiro. E o Potker foi artilheiro do Paulista 2017 com 9 gols, ao lado do Gilberto de São Paulo. É o único jogador na história da Ponte que foi artilheiro de um brasileiro e também de um campeonato paulista. Hoje, Potker só jogou o primeiro tempo. Foi o craque do jogo. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Metida para Luiz Felipe na área, dominou, limpou, cruzou, pintou, Potker de cabeça! Gol! Da Ponte! É dele, é do artilheiro William Potker, tem a 9 estampada na camisa. Do inferno ao céu em poucos segundos. Ele poderia ter sido expulso no lance seguinte. A Macaca recuperou a bola em velocidade com o próprio Potker. Bola metida para Luiz Felipe, que levantou na cabeça de William Potker. Chegando de frente, com o olho aberto, meteu a cabeça na bola sem chances para Gustavo. O William Potker, ele tem a identidade ponte-bretana, ele tem a alma ponte-bretana, ele coloca lá dentro. Então pula, sai do chão e vem pra macacada. A marca do artilheiro, cheiro do gol, o William Potker. Olha lá, Potker, olha lá, Potker, olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou. E se balançou a rede, é gol e é gol da Macaca. William Potker, 44 minutos de bola rolando do primeiro tempo, solta o grito, grita comigo, Macacada. Tá registrado no majestoso William Potker de cabeça, Ponte 1, América Mineiro 0, Gustavo não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede, o detalhe do gol, Pedro Piscinato. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sim, no Majestoso a Ponte entra com Diogo Silva, Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva e Kevinson, André Lima, Murilo Cavalcante, Brian Borges, Luiz Felipe, Diego Tavares e Potker. As alterações por ordem cronológica. No intervalo saiu Potker, entrou Brandão. No segundo tempo, 13 minutos, sai o Luiz Felipe, entrou Miguel. Depois, a 24 minutos, sai o Diego Tavares, entrou Jonathan Cafu. E também a 24 minutos sai Thales, lateral direito, entra Lucas Justin. E a 31 sai Murilo Cavalcante e entra Rodrigo Souza, equipe do técnico Rodrigo Santana. América Mineiro, com Gustavo no gol, Johnny, Natan, Rafa Barcelos e Dalbert. Depois Paulinho, Felipe Amaral, ex-Ponte, Eduardo Persson, ex-Guarani. Depois Iago Santos, depois Jonathan Lima e Segovinha. Depois Paulo Vitor, Mastriani, depois William Bigodes, Guarani e Tauan. E o técnico Roger Silva, ele mesmo. Roger, ex-atacante da Ponte, com 5 passagens pela Ponte, revelado pela Ponte, uma rápida passagem pelo Guarani em 2010. Quem apitou foi Lucas Casagrande, do Paraná. Amarelo para a Ponte, Potker, Kevinson, Cafu e Miguel. E para o América, o Rafa Barcelos, o auxiliar técnico do Roger foi amarelado e o Segovinha, baixinho, mas ficou bravo, hein? Segovinha ficou bravo. O gol foi do William Potker a 43 do primeiro tempo, o público 4.353 e a renda 104.270. Aqui no apito final, a ficha técnica de Ponte 1, América Mineiro 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos às defesas. Quem pegou mais, Diogo Silva ou Gustavo? Vamos lá. Começamos logo a 9 minutos de jogo. Uma defesa, uma bola rasteira. Diogo Silva no gol da Fepasa. Foi com o braço esquerdo que ele tira. Depois teve impedimento, mas o chute estava valendo. Vai, Bolis. Boa, aqui vem o América pro campo de ataque, bola pra Taú, ele tentou a finta, dominou, clareou, puxou pra canhota, ele bateu cruzado, o Diogo Silva pegou, olha só, pra Persson, bate cruzado, explode no Kevson, voltou pra Segovinha dentro da grande área, pressionou o América, ele domina, sai da área, protege a bola sempre com o pé esquerdo, empurrou pela meia pra Persson, devolveu pra Segovinha, boa, bola por baixo, corta Márcio Silva, mas já não valeu o lance. Mas deu pra ter, ficou bem depois, né? Bem depois, mas a defesa valendo. 12 minutos, eu disse 12, hein? Com 12 minutos, de novo o Diogo Silva, escanteio pro América. É o Eduardo Persson, ex-Guarani? Será que é ele que sempre cobrando os escanteios, hein, Bolis? Gol da linha do trem, tem escanteio para bater o time do América, vem para a bola Persson, pé direito, levantou para a boca do gol, e toque de cabeça, Diogo Silva! Pega no cantinho, vai atrás e segura, e desta vez não dá rebote. Grande. Depois o Pedro Pisanato falou que era o Natan, zagueirão, olha, deu trabalho o Natan. Vamos lá, olha, o Potker, agora 16 minutos. O Potker tenta, mas não pegou como queria. Se não me engano, foi o Brian Borges que passou pro Potker dentro da área. Era pra encher o pé, mas não pegou como queria. O goleiro defendeu. Oi, Bolis. Na rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte recupera Brian Borges pela meia pra Potker, girou, bateu, pega, Gustavo! A Ponte recuperou, passe do Brian para Potker, ele domina dentro da grande área, bate cruzado. Gustavo no centro do gol, faz a defesa, PP. Bom, aí 43 minutos, o Potker faz 1-0, vamos pro segundo tempo, 26 minutos, uma falta lateral, né? Será alçada a bola, o Diogo Silva no gol de entrada e uma cabeçada vai sair. Vai, Bolis. E lá tá pra boca do gol, 27,5, 1-0 pro Macaca, gol de Potker. Parte Paulinho, levantou o toque de cabeça, Diogo Silva pegou. Diogo Silva vai no cantinho pra fazer a defesa, a bola ficou viva, houve um desvio. Diogo Silva tentou pra defender Pedro PP. Bom, e a última proposta, 33 minutos. De novo escanteio pro América, né? O América atacando para o gol de entrada. E o Natan, zagueirão, foi pra área. Ó o Natan de novo na área. Pra bater, vem Tauan pra bola, o América tenta o empate no cruzamento fechado, no toque de cabeça, Diogo Silva! No desvio de cabeça em cima do Diogo Silva, que evita o gol de empate do time do América, PP. Olha lá, PP falou, foi Natan que cabeceou, hein? Oi, Gleger, são 5 propostas, qual foi a defesa? Aquela cabeçada no primeiro tempo que eu dei a nota 7,99. Foi quase uma defesaça pra mim, a defesa do Diogo Silva, Edu. No escanteio do Natan? Foi o Persson que bateu o escanteio, né? Foi, o Persson cabrou o escanteio, o Natan cabeceou, 12 minutos, a segunda defesa? Exatamente, essa é a segunda defesa. Essa a defesa do jogo, Natan de cabeça, escanteio, 12 minutos. E você, Tigrão? Eu vou acompanhar o Gleger nessa, mas sem dúvida nenhuma. Dificílima defesa, cabeçada muito de perto, no chão, cima para baixo. Foi brilhante o Diogo Silva e começo de jogo estava 0-0 o jogo. Lance que o Bolis, com a internacional categoria de sempre, narrou exatamente assim. Gol da linha do trem, tem escanteio para bater o time do América, vem para a bola Persson, pé direito, levantou para a boca do gol, toque de cabeça, Diogo Silva! Pega no cantinho, vai atrás e segura, e desta vez não dá rebote.
Grande defesa do goleiro da Macaca, evitando o primeiro gol do jogo, Pepe. Diogo Silva já trabalhando muito. E de imediato vamos para o gabarito, as notas em Tigrão e Gleger. Gleger e Tigrão analisando os jogadores da Ponte. Olha o apitinho aí, olha que beleza. Gabarito do jogo. Esse apitinho me lembra da época que tinha o sorveteiro, né? Piri, piri. Vamos lá, público 4.300, Ponte venceu 1-0. Tigrão, oi Gleger, a nota do jogo, Gleger, começa com você. Eu vou dar uma nota 5,5. Tigrão. Jogo melhor no primeiro tempo do que no segundo, mas no geral um jogo fraco, nota 5. Foi comparadinha, 5,5 Gleger, 5 Tigrão. Diogo Silva. E aí, Gleger, já ouvimos as defesas dele. Diogo Silva, goleiro da Ponte, hein? Salvou a Ponte em alguns momentos, hein? Inclusive essa defesa do jogo foi uma defesa importantíssima. 6. Você disse, Tigrão, quando o Thales foi substituído aos 24 do segundo tempo, Thales, bom jogador, entrou Lucas Justin. Então vamos lá, a nota do Thales. Bom mesmo, mais uma boa partida, 6. Zagueiros, Lucas Cunha e Márcio Silva. Ponte não tomou gol, se bem que o Natan deu trabalho hoje no escanteio, zagueiro aí do América. A Ponte não tomou gol hoje, contra o Avaí tomou um só, mas venceu, tomou um contra o Vila Nova, um contra o Náutico, tomou gol do Ceará e 2 gols do Atlético. Essa é a defesa da Ponte no campeonato. Mas por hoje, o Gleger, Lucas Cunha e Márcio Silva. Gostei. Deu liga os dois, né? Muito bem. 6 para os dois. Lucas Cunha e Márcio Silva, Tigrão. Erro 0, placar no 0 contra a Ponte. Nenhum gol tomado. Nota 6 para os dois. Lateral esquerdo, Kevinson. Teve mais trabalho no segundo tempo, me corrija por favor, inclusive fazendo algumas faltas. E teve uma, cara. Ele colocou a mão, mais um pouquinho, seria dentro da área, seria pênalti. E a falta depois o cara do América isolou. Kevinson, Gleger. Ele precisa melhorar um pouco mais, né? O Thales tá bem, a linha de defesa tá legal, o Kevinson precisa melhorar um pouquinho, mas não comprometeu. 5,5. André Lima, Murilo Cavalcante, os volantes, e eu puxo também o Rodrigo Souza, que entrou a 31 segundo tempo, de Grão. Graças ao seu comentário final, fazendo uma referência a Rodrigo Souza, que tirou bolas perigosas. Então, estou incluindo esse trio. André Lima o tempo todo, Murilo Cavalcante que saiu, entrou Rodrigo Souza a 31 segundo tempo. Esses três aí, Tigrão. André Lima deu uma bela estabilizada nesse setor de marcação do meio-campo. Tem bom passe, não é passe longo, mas a bola passa por ele e não tem susto. Muito bem posicionado. O Murilo hoje mais volante do que um meia, né? Ele é volante barra meia hoje sem a barra. Da barra pra frente hoje não. Sem a barra e sem o meia. Volante mesmo. Funcionou, cercou, preencheu bem o espaço. Tentou dar uma cadência ao time em alguns momentos, depois arriou fisicamente. E o Rodrigão entrou muito bem. Entrou cercando, orientando, uma espécie de treinador dentro de campo, e pernas compridas, e rouba uma, e rouba outra. E no finalzinho do jogo, o América tentando meter uma pressão, o que ele faz? Vai lá, toma a frente, toma a falta, gela a bola e o jogo acaba. Então, entrou bem. Eu vou dar 6 para os 3. E você, Gleger, André Lima, Murilo Cavalcante e o Rodrigo Souza, que entrou depois, os volantes. Gostei também, Edu. Gostei também. Muito bem. Então, nota 6 para os 3. Brian Borges, hoje foi o capitão. Ele deu 2 passes interessantes para o Potker, que ele chutou fraco, estava 0-0, você se lembra disso lá no gol de entrada? Até você falou, não, Potker não é disso, sempre teve um chute forte e tal, não pegou como queria. E aos 48, poderia ter sido o segundo gol da Ponte, que na hora que o Potker foi finalizar, a zaga tirou. Mas o passe foi do Brian Borges. E a pergunta também é, se ele fez o papel hoje do Elvis, hein, Tigrão? Brian Borges. É outro estilo. É um jogador com mais mobilidade, que não tem a mesma filigrana com a bola nos pés, mas em compensação se mexe mais, marca, chega à frente quando o time desce com um pouco mais de velocidade, né? Mas é outro estilo. Ele é um lateral direito que joga também na segunda linha do lado esquerdo e que faz essa função aí
de um meia sem a bola, de um terceiro volante, de um meia com a bola, de um terceiro volante sem a bola. Jogador interessantíssimo. Hoje, ele não jogou nos seus níveis mais altos, não esteve naqueles momentos que a gente já viu dele superiores dentro da Ponte. Mas ainda assim, destaque. Ainda assim é um jogador sempre muito interessante, de boa técnica e que sempre sobressai. Ele leva a nota 6 também. Vamos fazer um combo aqui, Gleber e Tigrão, os atacantes. Luiz Felipe, Diego Tavares e Potker. Luiz Felipe, Diego Tavares e Potker. Luiz Felipe, ele que deu passe para o Potker açucarado fazer o gol. Diego Tavares, sempre voluntarioso, muita vontade, muita raça, recompõe, ajuda a defesa, o lateral e tal. E o Potker, por tudo aquilo que já analisamos, o gol que ele fez, o cartão amarelo que ele tomou, depois quase foi expulso, ou poderia ter sido expulso, e no intervalo acabou saindo. Vamos lá, ô Gleger, esse trio aí. O Potker foi o craque do jogo, 6,5. Fez a jogada e fez um belo gol, né? Gol de artilheiro, né? E pra mim eu não teria tirado o Potker, teria acalmado ele no vestiário. Jogador experiente, né? Ó, calma, segura, né? Ó, não vai comprometer, né? E ele se fosse um menino, aí tudo bem. Aí eu concordo, porque às vezes o menino vai na voluntariedade, né? Aquela ansiedade acaba se complicando. Mas o Potker é macaco velho, né, gente? Experiente, rodado. Então, Potker, vem cá, ó. Cara, o time tá muito acima. Segura um pouco, abaixa e vai jogar futebol, porque futebol você tem. Então eu não teria tirado ele. 6,5 pra ele. E pros outros dois, eu gostei, viu, Edu? Eu acho que esse trio aí, pra mim, se torna o trio titular do ataque da Ponte. Tem me agradado muito. Tavares, Luiz Felipe e Potker. Pro Tavares e pro Luiz Felipe, nota 6. Muito bem, a Ponte venceu. Ponte 1, América 0, gol do Potker no primeiro tempo, público 4.300. Tigrão, esse combo aqui, Luiz Felipe, Diego Tavares e Potker. Bom, a melhor produção ofensiva da Ponte no primeiro tempo passa pela presença dos três. E a produção ofensiva de menor intensidade, de quase zero de oportunidade real, passa pela ausência dos três no segundo tempo, ou em boa parte do segundo tempo. Então, enquanto eles estiveram em campo com pernas, foram muito bem. Quando saíram, a Ponte perdeu totalmente a intensidade ofensiva, provando que eles são titulares absolutos e também mostrando o acerto na escalação hoje desde o início do Luiz Felipe, com decisiva participação no gol da Ponte, na assistência precisa que deu para a cabeçada potente do Potker. Então, 7 para o Potker, 6,5 para Luiz Felipe, 6,5 para Diego Tavares. Daqui a pouco o Rodrigo Santana falando aqui na Band, a coletiva, hein? Ô Gleger, dos que entraram, já falamos do Rodrigo Souza, então olha, Lucas Justin, Miguel, Jonathan Cafu, rapaz, entrou, já foi amarelado. E Brandão, algo a acrescentar, se não emenda aí com o Rodrigo Santana, técnico da Ponte? Só acrescentar negativamente, né? Não gostei nem da presença do Cafu e muito menos do Brandão. Participaram 0 e o Cafu ainda tomou um cartão amarelo. E o Rodrigo Santana, Edu, eu tava falando isso no pós-jogo, né? No comentário. Eu acho que ele tem usado a estratégia e tem dado muito certo. Eu falava antes daquela vitória do Avaí, eu dizia, olha, a Ponte tem jogado bem, hein? Os resultados não têm acontecido, acontece sempre algum percalço no meio do caminho, que foi aquela expulsão do Saravia, que foi aquele gol que tomou do Ceará jogando em casa, que foi os erros de arbitragem contra o Vila Nova, né? Mas a Ponte vinha apresentando um futebol que, opa, peraí, tem condição. E de repente ela vai fora de casa, em Santa Catarina, num jogo duríssimo contra o Avaí, vence, numa estratégia muito bem definida, numa mexida no intervalo muito boa do Rodrigo Santana, foi lá, virou o jogo, ganhou. E hoje é a mesma coisa, jogo duríssimo, complicado, e ele vem com uma escalação de começo muito boa, e a estratégia bem definida, e a Ponte venceu mais uma. Então hoje o conceito do Rodrigo Santana, aliás, a nota do Rodrigo Santana é nota 7. Gostei demais, efetivamente, da participação dele. Bom sábado, bom domingo, até segunda, Gleger. Valeu, Edu. Estarei amanhã na tela da Band
E na segunda estaremos juntos na transmissão do jogo do Guarani. Valeu, Edu, boa noite. Valeu, Tigrão, boa noite. Um abraço, colega, bom descanso. Ô Tigrão, dos que entraram, ao acrescentar, e já emenda com o Rodrigo Souza, técnico da Ponte, por favor. Destaque o Rodrigo Santana, né? Rodrigo Souza, o volante. Olha, destaque para o Rodrigo Souza, entrou bem no jogo. Os demais, nada a acrescentar. E o Rodrigo Santana, o treinador da Ponte, vivendo um bom momento. A escalação de início, sem nenhum retoque, é o que todos nós gostaríamos de ver. E ele acabou tendo boa leitura, pela convicção dele, não porque nós falamos, mas era jogo para começar com o Luiz Felipe no lugar do Saravia, para que a Ponte, quando chegasse à frente, chegasse com qualidade. E não deu outra. Passou pelos pés do Luiz Felipe o gol da vitória da Ponte no belíssimo cruzamento ou na belíssima assistência para o Potker. Então escalou com muito acerto, inteligência e coerência. O mesmo time que jogou boa parte do segundo tempo contra o Avaí, que virou o jogo, tirando um volante, trazendo o Brian Borges para trás e fazendo a segunda linha pelo lado esquerdo exatamente com o Luiz Felipe na do Brian Borges. E aí o Brian Borges veio na do Saravia, mas um pouco mais ofensivo, com um pouco mais de qualidade e prendendo um pouco mais. Soltando o Brian Borges, prendendo um pouco mais o Murilo Cavalcante e o André Lima, que marcaram bem. Então, acerto no início e coerente nas alterações, porque ele deve falar isso na coletiva, que eu acho que quase todas ele fez em função exatamente de desgaste físico. Porque todos os jogadores que ele tirou estavam bem. Thales estava bem, Luiz Felipe estava bem, Potker estava bem, Diego Tavares bem e o Murilo fazendo uma partida também consistente. Então eu acho que ele vai dizer isso, tem a impressão, por conta da questão física, ele teve que mexer talvez mais do que fosse uma opção técnica e tática. Quanto ao Potker, respeitando muito a opinião dos meus companheiros, assim é que é legal, assim é que é bacana, cada um vê o futebol de um jeito, mas eu acho que ele acertou. Sabe por quê? Porque teve uma reclamação muito assintosa por parte de todo o time do América e da comissão técnica naquele lance do braço no rosto do Potker. Se o VAR chama, ia complicar. Não chamou, é um lance de interpretação, não vi intenção, mas ele já estava amarelado. E depois de ter sido amarelado e antes desse toque de braço no rosto do adversário, ele também tinha cometido uma falta segurando o adversário, lance típico de amarelo. Acho que o juiz deu uma maciada nesse quesito, favoreceu a Ponte. Se tira um jogador ainda no primeiro tempo, seria muito complicado. Só que ele realmente ouviu demais do time do América. Reclamaram demais. De repente vai pro vestiário, revê lá o lance, fala, puxa vida, podia ter ido lá na cabine. Enfim, o Potker estava não pendurado, estava penduradíssimo. Qualquer coisinha, nada, uma única falta sem maiores consequências, poderia ser expulso. E aí o treinador falou, peraí, eu tô ganhando o jogo, o cara já fez o dele. Se eu perder um jogador aqui, eu vou perder o jogo. Tá muito duro, tá muito equilibrado, eu preciso de todo mundo. Para mim acertou, mas respeito pelas circunstâncias. Também sou contra a substituição de jogador que está amarelado. Mas hoje era uma situação especialíssima pelo que aconteceu no pós-amarelo. Ele estava influenciado, estava doidão para sair dessa pressão da equipe do América. E a reclamação foi muito forte, muito contundente. E aí o juiz, às vezes inconscientemente, acaba aplicando por nada um segundo cartão amarelo. Então acertou, mas também não gosto não de suprimir um jogador que está bem porque ele está pendurado. Mas hoje foi diferente. Existem situações e situações. E o pós-amarelo dele poderia ter virado um vermelho. Então acertou o treinador, para mim bem, coerente, sereno, escalou bem no começo, teve boa leitura durante o jogo. Quem cansou ele foi
oxigenando e ganhou o jogo, nota 7. Muito bem, Tigrão, boa noite, hein? Bom sábado, bom domingo. Até a próxima. Grande abraço, Edu. Bom domingo para você também. Bom trabalho aí na segunda-feira. Não estou nessa, mas na próxima estaremos juntos, se Deus quiser. Um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Muito obrigado pela grande audiência e foi um prazer mais uma vez ter participado deste sempre muito bem informado e dinâmico apito final da Bandeirantes sob o seu comando, Edu. Um abraço. Muito Até obrigado, lá. Graças a vocês, grande mestre Tigrão pela ponta esquerda. Eu volto já com a coletiva do Rodrigo Santana. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oi, pois não. Ponte venceu 1-0. O senhor Rodrigo Santana, técnico da Ponte, falando. Vindo coral para a Jovem Pan News Campinas. Uma vitória importante, embora a rodada esteja apenas começando, mas é uma vitória que joga a Ponte para 13º com 7 pontos. Eu fiquei com a impressão, e se você discordar de mim, você tem todo o direito, que a Ponte no segundo tempo ela recuou demais. E a pressão, imagino eu, que tenha sido maior do que deveria. Mas no final o que importa é que o América não fez gol e a Ponte venceu. Você enxerga dessa maneira também essa mudança de postura da Ponte do primeiro para o segundo tempo? E se sim, por qual motivo? Boa noite, Coral. Concordo com o que você falou. Existe uma pressão natural do adversário também querendo buscar o empate. E a gente ainda já fez a primeira alteração no intervalo ali para colocar o Brandão, que também é um jovem, também compete bastante, e poupar o Potker, que estava competindo muito, já tinha cartão amarelo, era um risco muito grande de a gente perder um jogador, né? Mas foi natural pelo volume que o América veio apresentando, né? Eu acho que os jogadores sentiram um pouquinho, a gente tem essa dificuldade, não sei se vocês perceberam ainda, no momento que a gente faz o gol, a gente dá uma baixada pela necessidade do resultado, e acaba ficando um pouco com a bola. Isso ainda incomoda um pouco, né, início de competição, mas eu acho que a gente foi seguro no jogo, pelo menos defensivamente. Tivemos algumas transições que poderiam ser melhores terminadas, com o PH, né, tivemos 2, depois optamos pelo Miguel, para dar uma força maior ali pelo lado esquerdo. Depois, a segunda pausa, a gente tentou fortalecer o lado direito, colocando o Justin e o Cafu, para ver se a gente conseguia subir um pouco mais a nossa marcação, sustentar um pouco mais a bola. Mas foi uma ordem natural do jogo. Acho que a rapaziada sofreu no bom sentido, tentou optar pelos
pelas transições, pelos contra-ataques, mas não foi ordem de baixar a linha. Né? A ordem era ter segurança, parar no Amaral, camisa 8 ali, que toda a bola de construção estava iniciando por ele. Nosso objetivo era anular ele para fazer com que ele jogasse e fizesse a ligação direta. Né? Mas no momento que a gente roubava, a gente não estava conseguindo sustentar muito a bola e estava querendo também ser objetivos. Nos precipitamos muitas das vezes na hora de terminar a jogada, mais uma vez. Mas foi válido a vitória. Acho que vale o aprendizado. Agora a gente assistiu o tape com um pouquinho mais de tranquilidade para corrigir, mas eu concordo com a sua leitura de jogo. Boa noite, Rodrigo. Pedro Lino, do Portal Futebol Interior. Você, como treinador, poderia falar pra gente uma palavra oficial do que aconteceu com os jogadores na noite passada no hotel? E essa vitória foi para lavar a alma? Fala, Pedro. Foi uma decisão natural ali dos jogadores, né, que optaram por o jogo ser à noite, né, concentrar mais pela manhã, né, e a gente respeita. A diretoria tá correndo atrás, fazendo a parte dela. A gente confia, acredita que tudo vai estar sanado o mais breve possível, mas o grupo é isso, a hora que começa o jogo, começa o treino, eles estão entregando melhor, estão muito comprometidos com o clube, com o projeto, com a situação. A gente sabe que a vitória contribui para a diretoria, mas a gente respeita demais a decisão. Tem muito cara ali de família, sabe, que está muito comprometido, ficou insatisfeito com o início do ano, sabe que tem uma Série B para a gente fazer aqui, sabe que a gente precisa chegar o mais próximo dos 45 pontos, não tem ninguém aqui de brincadeira. E em relação à vitória, com certeza, né? Eu acho que, lava a alma. Uma vitória sofrida, poderia ser um pouquinho mais tranquila, mas faz parte da maturação, da união, da integração do grupo, dos jogadores que estão chegando, dos jogadores que já estavam. E é de lavar a alma, porque a gente estava devendo ainda uma vitória aqui. A do Ceará passou batida, a do Vila a gente foi superior, mas infelizmente a vitória não veio e a gente tinha essa cobrança. E quando fizemos o gol, paramos um pouco, né? Acho que a gente dedicou, foi muito comprometido ali na marcação, mas faltou um pouquinho o segundo gol, acho que dava para ter feito. Mas eu estou feliz, muito feliz, o grupo merece, todos os envolvidos, a diretoria, está todo mundo aí muito imbuído em fazer a ponte mais forte. Boa noite, Rodrigo. Fernando César, da Rádio Central. Até pegando esse gancho aí da situação da Ponte Preta, a torcida da Ponte está muito preocupada, não vê uma luz no final do túnel, a diretoria não se manifesta. Você que está nos bastidores, tem conversado com a diretoria? O que a diretoria te passa a respeito dessa situação da Ponte Preta? A torcida, a gente entende, né, que fica preocupada, busca os nossos bastidores, mas converso sempre com a diretoria está todos os dias com a gente. Na busca, né, de sanar todos os problemas. A gente entende que a nossa responsabilidade também é trazer resultado em campo. Então está todo mundo imbuído, né, em querer receber e entender a forma que a diretoria está angariando patrocínios, investimento para sanar essa situação. Eu acredito que a gente dando uma engrenada na competição vai facilitar o trabalho deles e a gente confia que a gente vai conseguir encontrar a solução financeira e encontrar uma solução um pouquinho melhor para estender mais a nossa concentração, a nossa parte tática, tentar terminar os jogos um pouquinho mais descansado e conseguir ter melhores resultados a cada jogo. Rodrigo, tudo bem? Sou Antônio Lupe, da Rádio CBN, boa noite. Eu te fiz uma pergunta, se não me engano, depois do empate com o Ceará, a respeito de qual rodada você já teria aí um time mais ou menos pronto, e você citou a quinta rodada. E hoje, o Potker veio aqui durante a semana, conversou, falou sobre esse momento de transição, muitos jogadores chegando em momentos diferentes e com níveis diferentes fisicamente falando. Ainda é um grande desafio deixar esse elenco fisicamente aí na ponta dos cascos, porque hoje a gente viu o Murilo que jogou bem, mas saindo desgastado. A gente viu alguns jogadores também, o próprio o Brandão, que entrou no segundo tempo, meio que cansou ali na reta final. Ainda é algo que você está precisando melhorar, não só você, toda a sua comissão, mas a gente entendendo que cada jogador chegou de um momento diferente, de equipes diferentes, de regiões diferentes? Boa noite, Antônio. Fazer futebol é muito difícil. É muito difícil, ainda mais quando você está numa Série B, que é um campeonato muito competitivo e muito nivelado. Não existe jogo fácil. Falei da quinta rodada, eu acho que as primeiras 4 rodadas a gente pegou os 5 primeiros colocados da Série B. Tá aí o trechinho da coletiva do Rodrigo Santana. Eu sou obrigado a encerrar porque, olha, tem a Voz do Brasil na sequência, tá bom?
Pessoal, muito obrigado. Nossa equipe técnica, Gil Kleber, Elton Grimaldi, Lucas Pessoa e Gilberto Sufi. Aqui, Ponte 1 América 0. Narrou aqui o Bolis, comentou Gleger e Tigrão. E com Pedro Piscinato as reportagens. Meus amigos, um grande abraço, muito obrigado. Você em YouTube, você em 85,7, nos diversos aplicativos. Muito obrigado, muito agradecido. Na segunda volta, hein? Tem jogo do Guarani. 20 horas em Araraquara com a Ferroviária. Segunda, eu volto. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito.